Vamos então, neste momento, convidar para que venha à frente o nosso moderador deste primeiro painel, ele que é mestre em viticultura e enologia pela Universidade de Montpellier, na França, e doutor em viticultura pela Universidade Federal de Lavras. Vinífera Euromaster, ele foi Master of Science e Oenology and Viticulture em Montpellier, SUP-Agro, na França. Ele tem PhD em viticultura pela Universidade Federal de Lavras e Montpellier, SUP-Agro, Brasil e França, e é engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Lavras. Tem a sua experiência vasta dedicando profissionalmente à viticultura e enologia desde 2008. Ele foi auxiliar de enologia e viticultura na Vila Maria Estate, na Nova Zelândia, na Chateau Kirvan, na França, e na vitivinícola Cabanes Slu, na Espanha. Foi responsável técnico e comercial da Viveiro Vitácia Brasil. A sua atuação profissional, ele atualmente é consultor da Floeno Consultoria e Enologia e Viticultura e sócio-proprietário da Viveiro Vitícola Origens. Senhoras e senhores, para ser o moderador de tecnologias, pesquisas e perspectivas para a vitivinicultura brasileira, vamos saudar com muitas palmas Frederico Novelli. Uma salva de palmas. Juntamente com o Frederico, quero convidar então, ele que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, tem mestrado em Ciência dos Alimentos também pela Federal de Lavras, Master of Science em Viticultura e Enologia e doutorado em Viticultura e Enologia pela Universidade de Bordeaux, na França, pós-doutorado em Viticultura e Enologia na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. Tem como sua experiência o desenvolvimento de pesquisas com vinhos de inverno no Brasil. Publicou já mais de 100 artigos em jornais e revistas nacionais e internacionais sobre uvas, vinhos, sucos, espumantes e outros derivados. Atualmente é agrônomo e enólogo na Associação Brasileira de Enologia. É pesquisador em enologia da Embrapa, uva e vinho, e atua desenvolvendo pesquisas sobre uvas para processamento com foco em sucos, vinhos, espumantes, dentre outros produtos. Senhoras e senhores, para nos trazer as novas tecnologias da Embrapa para a vitivinicultura, o nosso palestrante Giuliano Pereira. Uma salva de palmas. E, por fim, senhoras e senhores, ele que é graduado em agronomia pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, graduado sanduíche na Universidade del Mar, em Valparaíso, no Chile, graduado em formação pedagógica de docentes para a educação básica e profissional pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul, tem mestrado em produção vegetal pela Universidade de Santa Catarina, mestrado sanduíche na Universidade de Bologna, l'Alma Mater Studium, em Bolonha, na Itália, e doutorado em fitotecnia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez parte de diversos projetos envolvendo empreendedorismo, inovação, transferência de tecnologia, sustentabilidade e viticultura 4.0. É membro do CLIC, um espaço de inovação do IFRS, o campus de Bento Gonçalves, a pré-incubadora e CLIC Labs, também no Hub de Inovação Polo para a região da Serra Gaúcha e hortênsias no programa Startup Lab. É membro da equipe gestora do PIPA IF Makers, um espaço maker no campo também de Bento Gonçalves. Foi diretor de pesquisa e inovação até 2019 no campo de Bento Gonçalves. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fisiologia e manejo de videiras. Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e coordenador adjunto e professor mestrado profissional em viticultura e enologia. Senhoras e senhores, para nos trazer manejo de dupla poda de videira, o que se sabe e para onde ir, nosso palestrante Leonardo Cury. Uma salva de palmas. Senhoras e senhores, como podem ver, o nosso time hoje é de peso e para isso eu passo imediatamente a palavra ao nosso moderador, que vai
moderar este painel com as palestras sobre tecnologias, pesquisas e perspectivas para a vitivinicultura brasileira. Lembrando a todos que vocês podem fazer perguntas por escrito. Se precisarem de um papel, levantem a mão, a nossa equipe de recepcionistas traz um papel até vocês. Pedimos que se identifique na pergunta. Ao final, a gente vai ter um tempinho ali para que o nosso moderador possa direcionar essas perguntas para os palestrantes e debaterem sobre o nosso tema. Sejam todos muito bem-vindos. Frederico, a palavra está com você. Um bom dia a todos. É um grande prazer de estar aqui presente e poder moderar, né, esse ciclo de palestras aqui com o Juliano, que foi meu orientador na graduação, né? Fiz um estágio com ele em Petrolina e foi através do Juliano que eu fui picado por esse vírus da viticultura e da enologia e tenho um enorme prazer de estar aqui junto com ele. E também com o professor Léo Cury, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Tivemos juntos em 2015, 2016, quando nós tivemos a oportunidade de trazer um pesquisador do Supagro Montpellier, o professor Lohan Torregrossa, que foi meu orientador de doutorado lá, e junto com o Léo nós fizemos palestras, e aí começou essa nossa relação, e hoje estamos aqui em Brasília, juntos, né, desenvolvendo a região. O Léo está fazendo um excelente trabalho aqui na região, na questão de manejo, na fisiologia da planta, para a gente poder entender como a gente vai conseguir chegar a cada ano num melhor vinho, né? Então, esse painel ele é muito importante porque tudo que foi criado hoje, da dupla poda, dessa nova fronteira, né, vitivinícola no Brasil, que começou no sul de Minas e foi se espalhando pelo sudeste, chegou aqui no centro-oeste, na Chapada Diamantina, isso tudo foi embasado em muita pesquisa realizada tanto de parceria público-privada como só da parte pública, né? Então aqui nós temos duas empresas extremamente importantes, né? A Embrapa, representada pelo Juliano, e o Instituto Federal, representado pelo professor Léo Cury, que foram fundamentais para o desenvolvimento desse manejo da dupla poda, né? Que foi exposto ontem muito bem pelo Murilo, falando um pouco, né, de toda a história até se chegar à dupla poda, né? Então, essa história da dupla poda, dessa viticultura, que hoje nós estamos aqui nessa região, né, fazendo um evento nacional, onde 5 anos atrás, 6 anos atrás, não se imaginava produzir vinhos, né? Então, isso aí começou na Epamig de Caldas, onde eu tive a oportunidade de trabalhar lá como estagiário e depois na parte do mestrado e do doutorado também, junto ao Murilo, né? E começou através dessa ideia de se produzir vinhos de alta qualidade, de melhorar a visibilidade do vinho brasileiro, principalmente do vinho tinto, né? Então a ideia era mudar o ciclo da videira de um período chuvoso, úmido do final do ano, para o melhor período que seria o meio do ano, né? Onde nós temos essas amplitudes térmicas, onde nós temos uma seca, né, presente aí de mais de 120 dias, mas isso tudo não tem como você plantar e ir testando, né? Você precisa fazer análises, fazer análises estatísticas, pegar esses dados, escrever artigos, publicar isso no Brasil e fora, para daí você ter um pacote tecnológico, pegar esse pacote e entregar aos produtores que acreditam nesse pacote, né? E aí sim vai ter um investimento pesado de tempo, de dinheiro, para a gente poder chegar no nível que nós estamos, né? Então aqui temos duas pessoas de um currículo imenso, apaixonados pela viticultura, que eu tenho o prazer de poder hoje moderar com vocês, né? Então hoje nós vamos ter uma explanação aqui em relação ao que nós temos de tecnologia nova para ser aplicado na viticultura no Brasil, de forma geral, né, produzida pela Embrapa, porque nós temos que lembrar que há 15 anos atrás, nós degustávamos vinho que vinha unicamente de uma região, né, do Rio Grande do Sul, bons vinhos, excelentes espumantes. E a partir daí foi subindo essa viticultura, tivemos a possibilidade de provar vinhos de Santa Catarina, depois tivemos a possibilidade de provar os vinhos do Vale do São Francisco, onde o Juliano atuou por muito tempo, o Léo também está sempre presente lá, uma viticultura tropical muito acelerada, que se produz muito conhecimento, né? E isso aí está sendo aplicado para as outras regiões, e agora nós temos a região Sudeste e Centro-Oeste. Então nós estamos num país continental, e nós temos a possibilidade de provar vinhos
do paralelo 8, do paralelo 9 até o paralelo 29 lá no Rio Grande do Sul. E isso daí é uma riqueza imensa. Nós temos que provar esses vinhos, nós temos que consumir esses vinhos, né? Porque quando a gente viaja para a França, eu quero provar um champanhe da região de Champagne, quero provar um corte bordalês lá de Bordeaux, Borgonha, sul da França, estilos diferentes de vinho. E aqui no Brasil nós também temos essa riqueza, que foi embasada toda nessa tecnologia que foi desenvolvida e nesse desenvolvimento dessas pesquisas, né? O professor Léo Cury tem feito um trabalho excelente aqui na região de Brasília, porque nós transformamos um ciclo da videira do natural dela, da onde ela surgiu, até hoje, ela sempre trabalhou com uma poda e uma colheita. E aqui nós estamos fazendo 2 podas e uma colheita. Então isso aí tem uma influência na fisiologia da planta, na fertilidade, no vigor, na durabilidade dessa planta, no estilo do vinho que sai, isso que é muito grande. E não basta a gente ficar plantando, vamos tentar uma variedade hoje, um manejo diferente amanhã, que isso aí é um gasto de tempo e um gasto de dinheiro muito grande. Então a pesquisa, né, que é esse painel de hoje, ela é muito importante, para a gente encurtar o nosso caminho, né, conseguimos produzir vinhos de melhor qualidade e economizar para poder chegar nesse vinho, né? Então nós temos um importante painel aqui, e continuando um pouco daquela história que eu parei, lá na Epamig, em 2000, quando começou esse manejo, né, da dupla poda, a equipe, né, puxada pelo Murilo, junto com a Renata Mota, a Cláudia de Rita Souza e muitos alunos que passaram lá, como eu passei, né, e nós tivemos hoje esse boom aqui, chegamos hoje em 2024, aí com mais de 1.000 hectares plantados, um crescimento de 25% dessa área por ano, né? Vinhos premiados fora do Brasil, vinhos reconhecidos aqui no Brasil, né? Numa qualidade imensa, né? E eu sempre convido a todos, vamos provar os vinhos brasileiros e se tiver alguma dúvida for levantada em relação à qualidade, faça uma degustação às cegas. Coloque vinhos brasileiros ao lado de vinhos que têm o mesmo preço no mercado nacional, às cegas, degustem, classifiquem e a hora que vocês abrirem, vocês vão ter a surpresa. É realmente impressionante a qualidade desses vinhos que estão chegando, né? Nós temos sempre aquela questão, o vinho brasileiro não é tradicional, como é que nós vamos chegar no nível de um vinho francês ou de um vinho australiano ou americano? Não, nós vamos chegar no melhor nível de vinho brasileiro, que está entre os melhores vinhos hoje tintos que nós temos provado no mercado nacional. Nós temos a oportunidade de trazer ao Brasil, através da Floeno e através também dos nossos colegas de trabalho, alguns pesquisadores e consultores internacionais. E quando eles vêm aqui e degustam os nossos vinhos e veem a videira no campo como ela está, eles falam assim, o que vocês fizeram lá fora foi feito em 40 e 50 anos e vocês estão fazendo num curto prazo de tempo, né? Então, nós temos aqui a presença do Rodrigo Light, que estava aqui conosco ontem palestrando. Nós estávamos rodando com ele algumas regiões e ele fala assim, Fred, é impressionante o Brasil. Tem algodão, maravilha. Tem soja, produtividade altíssima. Milho, produtividade altíssima. A oliva está sendo plantada, qualidade altíssima. Os vinhos de vocês me encantam. Ele fala, isso aqui é o futuro. Isso aqui é uma máquina que vocês têm na mão, vocês têm um diamante a ser lapidado, né? E nós precisamos de profissionais como o Juliano, como o Léo. A pesquisa, ela precisa ser valorizada no Brasil, né? Tanto por nós, da parte técnica e os produtores, mas também pelo governo, porque senão isso daqui que nós estamos discutindo não teria existido, né? Olha a evolução que teve nos vinhos do Sul, né? De quando começou o plantio para hoje, né? Então, a aplicação de tecnologia, de manejo, de novas variedades, manejo de irrigação, ponto de colheita, avaliação parcelar, tudo isso daí é resultado de pesquisa, né? E a pesquisa ela precisa ser valorizada para a gente continuar evoluindo e ganhando passo a passo, né? E só para a gente poder já indo aqui para a gente começar as palestras, que eu estou muito ansioso com as palestras, já dei uma rápida olhada nas palestras, tem muita matéria, tem muita informação, muito densa, né? E eu até comentei, nós precisávamos ter 1 hora de palestra para cada um deles, ainda mais sabendo tanto que os dois falam, né? O Juliano um pouquinho mais do que eu e o Léo muito mais do que eu. Mas o que eu queria dizer para vocês é uma experiência prática que eu tive com esses vinhos. Em 2015, eu fui convidado a dar uma palestra em Montpellier,
para um curso de formação em viticultura e enologia internacional que tem lá, que depois, finalmente, também fui participar desse curso, e levei alguns vinhos daqui do Brasil, vinhos de dupla poda e vinhos do Sul. E fizemos uma degustação às cegas com grandes vinhos ali da região do Vale do Rhône, com vinhos de Bordeaux. E ao final, entre os primeiros 3 vinhos, nós tínhamos 2 vinhos brasileiros. E o pessoal, né, o francês, é muito orgulhoso, né, e quando ele vai te elogiar, ele sempre puxa a sardinha para o lado dele, né? Ele virou para mim e falou assim: será que você não pôs um vinho francês dentro dessas 2 garrafas? Né? E isso aí, bom, recebi como um elogio, né? Agradeci, e é o que eu quero falar para vocês. Nós estamos produzindo grandes vinhos. Nós ainda não temos noção da qualidade desses vinhos, da qualidade dos nossos terroirs, porque, infelizmente, nós não temos acesso a grandes vinhos a todos os dias, né? Então, quando a gente começa a ter acesso a todos esses vinhos, a gente começa a comparar com o que nós estamos produzindo com plantas que têm apenas 5, 6, 10 anos, né? Nos deixa motivados, né? Então, essa aí é a minha mensagem aqui inicial, e para dizer que nós estamos no caminho certo, não tenho dúvida. O que nós temos é que motivar quem está plantando para não plantar 2, 3 hectares. Nós temos que plantar vinhedos de 100, 200, 300 hectares, né? Vocês viram ontem, nós estamos vendendo 12% do vinho que é consumido no Brasil. 12% do vinho, né? Se a gente pode dobrar, triplicar a nossa produção, né? A questão é fazer com que o brasileiro acredite no vinho nacional, que tem muita qualidade. E lógico, depois tem outras coisas envolvidas, a parte de política e tributos, mas isso aí não é o objetivo dessas palestras. Então, eu gostaria de iniciar as palestras. Agora eu não sei quem que vai ser a primeira palestra, com o Juliano Elias Pereira, que, como eu comentei, antes de tudo foi meu orientador de graduação, o maior motivador, entre os maiores motivadores que eu tive, um mestre e doutor em viticultura e enologia, que faz um trabalho apaixonante já desde... Quantos anos, Juliano? 26 anos na viticultura e na enologia, e já orientou muitos e muitos alunos. Então, com você, Julianão. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o Ronaldo pelo convite. Em 2022, a convite do Ronaldo e do Fábio Faleiro, ali da Embrapa Cerrados, eu vim falar no AgroBrasília, e aí eu perguntei quem são os produtores de soja, de boi e de videira. Acho que tinha... Pergunto de novo, quem são os produtores de grãos aqui? Levantem a mão, por favor. Temos? Só 2, 3. Produtores de uva e vinho. Olha, hoje tem muito mais de uva e vinho do que de soja. Que beleza. Então é um prazer estar aqui, gente, para falar para vocês das pesquisas que nós temos na Embrapa. Então eu entrei na Embrapa em 2005, de 5 a 18 eu fiquei lá em Petrolina, e de 19 para cá estou lá em Bento Gonçalves. Então vou mostrar algumas experiências que nós temos aí no mundo do vinho, e que nós temos aí disponíveis para vocês tecnologias que possam ser aplicadas não só aqui no DF, como em todo lugar do Brasil, né? Vamos lá. Então, eu consegui 5 minutos do Fred e 10 minutos, porque eu tenho 80 slides para falar em 20 minutos. Então, obrigado aí, eu consegui alguns minutinhos deles. Então, a produção vinícola, a importância socioeconômica que eu gosto muito de mostrar, comparada ao agronegócio brasileiro, né? As nossas tecnologias, desafios e considerações. Vamos lá. O que vocês estão vendo? O que é isso aí? Alguém sabe o que é? É o quê? Uma árvore de videira. A videira era assim no passado, e tem até hoje, né? Isso para dizer o quê? Videira é uma praga. Ainda no Chile se colhe dessa forma, com EPI para não cair e sofrer acidente, né? São 10 metros de altura, mas a videira é uma planta, é um arbusto, é uma planta que é uma trepadeira, e o homem manejou, né? O homem maneja e produz quanto quiser. Ela não se dá bem em condições de solos alagadiços e onde tem uma rocha, mas em todo lugar dá. Então a videira é uma praga, solo com pedra, com areia, tem que ser corrigido, etc. Mas a videira não é igual grãos, por exemplo, tem que ter o solo, topografia bem feita, etc. Bom, o Adriano já apresentou ontem, mas só para reforçar, tenho certeza que alguns não conhecem,
Então, ontem tivemos excelentes palestras aí do Adriano Miolo e de outros colegas. A viticultura do mundo tradicional é isso aí. No hemisfério norte, vocês estão vendo ali o velho mundo, França, Espanha, Ásia, Estados Unidos, onde tem uma poda e uma colheita por ano, lá no hemisfério norte. Se poda em janeiro, fevereiro, obrigatoriamente, e a colheita ocorre em agosto, setembro, outubro, variando ali variedade precoce, intermediária e tardia. No hemisfério sul, onde estamos, Chile, Argentina, Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, podamos obrigatoriamente em agosto para colher de dezembro a março, variando as variedades precoces, médias e tardias. O nosso bioma, exceto a Amazônia, que eu não saiba ainda, temos vinhedos em todos os lugares, né? A videira se adapta aos mais distintos. Eu já indiquei para 4 produtores que me ligaram vites labrusca, porque elas são mais tolerantes, falaremos lá na frente. Agora, vites vinífera em lugar úmido pode ser difícil. O Brasil, por ser um continente, nós temos vinhedos, como mostrou o Bray e o Fred, de vários lugares, da Serra Gaúcha até o Vale de São Francisco, incluindo aqui onde estamos. Publicamos esse trabalho, está disponível em 2020, foi de 19 que fizemos. O Brasil é o único país que tem esses 3 tipos de produtos: vinhos temperados, tropicais e de inverno. Até peço desculpas, não está ali o centro-oeste brasileiro, nós temos que atualizar, não está dando para ver o ponteiro, mas Mato Grosso do Sul, Tocantins, já temos vinhedos nessa condição, né? Então a videira está tomando conta do Brasil. Então, nós temos a viticultura temperada tradicional, nós temos vinhos e sucos nessa viticultura, número 1. Número 2, Vale de São Francisco, 2 podas e 2 colheitas por ano, é diferente. O mundo inteiro está no número 1, né? E o 3, que é novo, que é nessa condição, começou lá em Minas, que nós vamos detalhar, são 2 podas e 1 colheita por ano nesse período. Vocês estão vendo que beleza do céu, né? A videira está maturando nesse período. Então, essa é a condição brasileira que o Adriano mostrou muito bem ontem para vocês. Eu gosto de mostrar e comparar o PIB do setor com o PIB de alguns produtos do agronegócio brasileiro. Olha o que é um trabalho só que foi publicado e não tem mais. Temos que atualizar, porque a nossa colega Loiva Brilhante se aposentou lá de Bento Gonçalves. Então, se aposentou. Eu voltei da Califórnia em 2019, me mostraram lá que o PIB da Califórnia são 250 milhões de dólares envolvido no setor de uva e vinho. 1,2 trilhões é o PIB da Califórnia. É 1/10 do PIB brasileiro, ligado ao vinho. Por quê? É o carro alugado, o avião, o restaurante, o hotel. O PIB do Brasil, por baixo, é de 26 bi em 75 mil hectares. Esses dados são de 2019, porque não temos outros. Mas hoje nós temos aí 75 mil hectares também. Ainda continua 90% do Rio Grande do Sul, etc, etc. Vinhos e sucos nacionais, 11 bilhões, lá em 2019. Uva de mesa, 9,10 bilhões. E vinhos importados, 5,5 bi. Isso é por baixo. Nós ajudamos a Loiva, nós colocamos o preço de vinho de mesa a R$10 o litro. E o preço de vinho fino nacional importado, 20. Deu 26 bi. Dividam 26 bilhões por 75 mil hectares. Dá R$350 mil por hectare. Esse é o PIB do setor. O PIB da soja, as Embrapas estão no Brasil inteiro. Eu pego o PIB, o VBP, volume bruto da produção da soja. A Embrapa Soja ali em Passo Fundo, se não me engano, né? E eu fico muito feliz que eu vim sozinho em 2022. Hoje eu trouxe 2 chefes. Então, o chefe de pesquisa e o chefe de transferência de tecnologia, a Andréia, e o nosso chefe de transferência, o Fábio Faleiro, aqui da Embrapa Cerrados. O PIB da soja, 43 milhões de reais, em 338 bi, é de 22, eu tenho que atualizar esses dados. Dividam para vocês verem quanto que dá esse valor. Do café, 2,4 bilhões de hectares, 56 bi, sem as cafeterias. Com o serviço, 120. Peguei com um colega da Embrapa Brasília, café daqui. O PIB do milho, 35 milhões, 148 bi. Do boi, 162 milhões de hectares, 223 bilhões. Agora uma pergunta, quem que vai visitar boi, café ou soja? Ninguém, né? Onde tem vinhedo, tem turismo. Então a viticultura pode ser uma alternativa altamente rentável, viável para desenvolvimento do país, né? Em pequena escala, se o produtor, quem produz soja, se vocês plantarem 1 hectare de soja, o que vai acontecer? O produtor morre de fome. 1 hectare de boi, é um boi por hectare, não sendo confinado, morre de fome. 1 hectare de videira, o pessoal ganha dinheiro, gera emprego, é de médio e longo prazo.
Para ganhar dinheiro rápido, é plantar alface ou feijão. E outro detalhe, se a gente procurar 100 produtores para plantar 1 hectare de milho amanhã, a gente consegue. Vai ter mais até. Agora, um produtor para plantar 1 hectare de videira, que custa quanto, Fred? R$250 mil por hectare? Se acharmos um, nós temos que agradecer. Então, parabéns quem está aqui produzindo. A nossa missão é trazer informações de pesquisa para vocês, mas incentivar quem produz grãos e bovinocultura e qualquer coisa do agro a entrar no mundo do vinho. Vamos ter muito vinho, mas o Brasil é um mercado que não precisa de exportar. Nós consumimos 2 litros per capita, 70 de cerveja, 11 de cachaça, 2 de vinho. Fazendo um trabalho de mostrar o potencial disso, temos tudo, né? Depois eu falo do potencial da Tecnovides. Então, o Brasil, no seu clima continental, exceto onde está roxo, na região da costa e da Amazônia, a videira vai em qualquer lugar, porque ela é uma praga valiosa, né? Esse trabalho é fantástico também, que faz o colega Jorge Tonieto, da Embrapa Vivinho, que desenvolveu isso, onde não está dando para ver. Cadê a varinha? Olha isso aqui. A região de Brasília, ela está perto aqui do Planalto Central, com de Jerez, com de Bordeaux. Está muito pequeno. Vai estar disponível essa apresentação, olhem bem lá. Fazendo esse trabalho do sistema CCM, que foi a tese de doutorado dele com o Carbonneau, que falou bastante ontem o Adriano Iolo, a gente consegue identificar as zonas do Brasil onde vocês, empresários, podem investir, que vão se aproximar, de acordo com esses 3 fatores, o IS, o IHIF, índice de seca, índice de frescor, índice heliotérmico. Como disse o Murilo ontem, quem estava aqui, o que está acontecendo nesse momento? Céu azul, calor, solo seco e amplitude, frio à noite. Levando em consideração esses 3 dados, a gente consegue mostrar as regiões. Onde está tropical lá em cima, é Petrolina, Tailândia. Onde está Mediterrâneo, está a França, etc. Temperado, está outras regiões. A gente consegue estimar, de acordo com esses 3 fatores que regem o mundo do vinho, a videira na maturação principalmente, onde é que a gente vai ter um potencial enológico tal. Para tudo do agro, quanto é mais, melhor. Uma soja que produz 10 mil quilos por hectare é melhor que a soja que produz 5. Um boi que a gente consegue vender com 20 arrobas com 1 ano é melhor que o boi que chega com 20 arrobas com 2 anos. A videira, o mundo da uva e do vinho é diferente. Se produzir 50 mil quilos por hectare, vai dar 30 mil litros. E essa mesma videira, de acordo com a poda que a gente fizer, sistema de condução, que o Leonardo vai abordar bastante, a gente produz 5. A videira da trepadeira que vocês viram da árvore, a gente faz produzir 5 ou 50? Nós escolhemos. Por isso que é uma praga divertida, que a gente, é apaixonante. A mosca do vinho nos picou, né, Fred? E graças ao Murilo que eu trabalho aqui. Então, a videira é diferente. Se produz 50, são 30 mil litros, teoricamente, vinho jovem, para ser vendido a um preço tal. E se produziu 5 mil quilos, são 3 mil litros, é um vinho de guarda, que vai ser vendido de 100, 200, 500 acima, né? Então, o mundo do vinho é diferente. Esse trabalho não está dando para ver, foi publicado em 2006, quando nem tinha vinho de inverno ainda, no Informe Agropecuário de Epamig, o Tonieto, o Murilo e outros, né? Então, isso aqui, o que a gente está pensando? Esse trabalho é o 5º mais citado no mundo, o sistema CCM do Jorge Tonieto e do Alain Carbonneau, que é o pai da lira no Brasil, no mundo. Lira, que eu vou falar daqui a pouco. Se eu tiver tempo, só tem 13 minutos? Meu Deus, está baixando rápido demais. Eu comprei 10 minutos a mais, hein? Então, isso aqui a gente consegue dizer qual região do Brasil, Brasília, Goiás, Mato Grosso, Rio, que se aproxima de uma condição. A ideia nossa é fazer uma carta, um mapa disso, cruzado com se mudar, o solo brasileiro, que é um mosaico, como é no mundo inteiro, e mostrar, olha, aqui é a zona alagadiça. Aqui é a zona de S, H e F diferentes, que valorizam, que se aproximam. Um produtor empresário, eu gosto de vinho da Toscana. Cruzando os dados de S, H e F, a gente sabe onde no Brasil vai produzir, ter uma condição de maturação em vinhos de inverno ou em vinhos temperados no sul, que possam se aproximar dos vinhos da Toscana. Então, essa diversidade a gente consegue prever. É uma maneira de prever e instruir, né, Henrique? A ideia nossa é fazer isso para mostrar uma publicação que tenha um respaldo técnico científico para investimentos futuros.
Então, o terroir, o que é o terroir? É o tripé, clima, solo e homem. O homem, então, é o clima, o solo, que é muito variável, e o homem que vai atuar no campo ou na vinícola, no sistema de condução, no porta-enxerto, da necessidade, manejo, que o Leonardo vai abordar bem, tipo de elaboração, levedura, blend, etc, 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 etc. O clima, as regiões brasileiras, só para passar rapidamente, vocês conhecem, né? A região temperada da Serra Gaúcha, região tropical, está ali o Vale de São Francisco, 2 podas, 2 colheitas por ano. Essa foto é emblemática que o produtor escolhe quanto podar e quanto colher. No mesmo dia, temos vinhedos podando, florescendo, colhendo e maturação. Graças a água, luz, calor e Dormex. É isso aí. Os vinhos de inverno começaram em Minas e espalharam aí pelo Brasil, estatualizado, né? Começaram aqui. O pai dos vinhos de inverno, não falemos vinhos da dupla poda. Dupla poda se faz em vários lugares. O Murilo é o pai dos vinhos de inverno no Brasil. Eu brinco, tem que ter uma estátua dele em toda a vinícola. Ou então passar uma porcentagem do lucro para ele. Ele prefere essa segunda opção. Então, o Murilo, comecei a trabalhar em 98, fui estagiário dele, me convenceu e fui atrás, entrei na Embrapa e estou aqui para honrar o meu salário, os nossos salários da Embrapa por vocês, produtores. Então, como é que ele viu? Café matura e colhe nesse período. Céu azul, solo seco, amplitude. Está ali o café nas nossas Minas Gerais. Eu sou de Lavras, sul de Minas. Esse é o vinhedo mais velho. Nós tivemos lá em abril, com a tela de proteção, sem irrigação. Não tem que avaliar se precisa irrigar ou não, que o Leonardo deve falar. Tela de proteção. Essa é a condição de colheita nesse momento. Então, entrando agora, perfil de vinhos Brasil. Nós temos aí variedades de duplo propósito, processamento, 85%, 90% do vinho do Brasil, como disse o Adriano ontem. Nós temos aí variedades labruscas, híbridos, viníferas, 10 a 15, são mais sensíveis à doença. O programa de melhoramento da Embrapa, ele levou em conta isso, e nós fomos atrás, bom, tem 1.700 acessos, Bento Gonçalves, em Jales, das principais regiões brasileiras. Como é que se faz? Testamos, demora 10, 15, 20 anos para ser lançada uma variedade, tem o registro da proteção, o contrato com o viverista e dia de campo, porque o que fazemos é para vocês, para o setor. Está passando. Por que recorrer a silvestres? As viníferas são muito sensíveis, lá no sul é problema, tem anos de laninha e alinho, as labruscas são muito tolerantes, né? Então cruza-se as variedades. Essas 22 foram lançadas nos últimos 30 anos, tem 12 de mesa lá em cima, que eu vou detalhar uma ou outra, 6 ou 7 aqui de duplo propósito, vinho de mesa e suco de uva, que socioeconomicamente é muito importante, e de uvas que hoje são labruscas, vinhos de mesa aqui no Brasil. Cultivares BRS, nós temos algumas. Lorena, quem conhece a Lorena, levanta a mão, por favor. Olha só, o pessoal conhece, hein? Que beleza. Essa variedade é uma moscato, que ela está sendo negociada na Câmara Setorial para ser aprovada para usar para moscatel espumante. É o produto que paga a conta de algumas vinícolas do Brasil, Vale de São Francisco, Vale dos Vinhedos, etc. 7 a 10% de álcool. Tem no estande nosso para degustar. Quem quiser conhecer, passe lá, por favor, estaremos nós lá, né, Andréia? E o Fábio, degustem, temos lá algumas garrafas, são poucas, hein? Trouxemos de Bento Gonçalves com todo carinho para vocês. Lorena, essa variedade muito interessante. É um pive brasileiro, mais tolerante, menos pulverização, moscato. Tem 600 hectares no Brasil e não pode ser chamado de espumante. Não vamos entrar em detalhes, né? Tá certo. Bibiana, essa variedade é fantástica. Essa eu até ajudo a pagar quem for plantar vinhedo e plantar essa variedade. Não existe nenhuma no mercado que é uma variedade 2 em 1 que chamamos. Se colher com 16, 18 brix, é Chardonnay. Fizemos base espumante lá na Serra Gaúcha. Estão convidados a lá em Bento, de segunda a sexta, quando quiserem, para degustar conosco. Se colhido 22, 24, 26 brix, parece Sauvignon Blanc. Então, depende do ponto de colheita. É uma variedade 2 em 1, não existe no mercado. É pive, menos pulverização, viticultura sustentável, menos pulverização. Hoje é vinho de mesa. Precisamos de vocês, quem plantar, para nos cobrar, ou cobrar o Ministério da Agricultura, para liberar, atualizar e não precisar de variedade 100% vinífera. Para vinho fino, outra baderna no Brasil, vinho de mesa, vinho fino, vinho nobre. Para que isso? Vinho é vinho, só o Brasil que faz isso. Então, tem lá para degustar também. Quem quiser conhecer a Bibiana, lá está como a Bibiana Sauvignon Blanc. E fizemos lá em Bento a Bibiana com 32 brix,
Deu um vinho licoroso, fantástico, muito versátil, plantem, que eu tenho certeza que isso vai decolar. E a outra, a Margot, foi lançada em 2007 e enterrada, infelizmente. Nós estamos retomando. Como disse o Murilo ontem, o bebê nasce, o que ele aprende a falar? Papai e mamãe. E o enófilo? Cabernet Sauvignon. É a mais importante tinta no mundo. A número 2 qual que é? Merlot. A 3 é Cabernet Franc, depois é Pinot, depois é Tempranillo. Essa é filha de Merlot. Ela tem um marketing gratuito. Eu não falei das porcentagens, não vou falar também 70 e tantos por cento. No Brasil precisa ser 100% vinífera. 100% vinífera. Na Europa não está assim, vou falar se eu tiver tempo ali. Mas alguém vai me conceder 10 minutos, né? Não é possível. Então, não tem para degustar, infelizmente, pouquíssimas garrafas. Produção, por hectare, 50 toneladas por hectare. É uma PIV. Fizemos esse ano rosé e tinto. Quem quiser, vamos lá em Bento, vai ser um prazer recebê-los lá e mostrar esse potencial para vocês. Vamos lá, o que nós temos mais? 15 clones que estão para ser lançados em breve. Nós queremos colocar amanhã no mercado, mas a chefia da Embrapa tem que segurar. Nós temos que fazer contratos primeiro, né, Andréia? Não podemos disponibilizar para os viveiros, né? Os viveiros, qualquer viveiro tem que registrar no Ministério para depois lançar. 15 clones, o Cabernet Franc está plantado no projeto Trijunção que eu vou mostrar, e temos essas todas outras. Aqui embaixo, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Semillon, Taná, excelentes. Excelentes. Variedades que tinham virose, vieram da Europa, nós limpamos, estão lá à disposição para validar, quem sabe, e entrar no mercado a partir de 26, 27, né? 26, 27. Se fosse feijão, seria o mês que vem. A videira precisa de 2 anos. 6 porta-enxertos que o Henrique, ele é o responsável, mais tolerantes a fusória, etc. Quem quiser saber está ali. Levanta a mão e Murilo. O Henrique. Olha lá o Henrique. Desculpa. É o chefe de pesquisa, pesquisador de fisiologia, que está fazendo belo trabalho. No sul é Paulsen, que se usa hoje. O Henrique fazendo belo trabalho, porta-enxertos promissores. A pesquisa pode dar certo ou pode dar errado. O Henrique tem vários trabalhos com porta-enxertos que podem dar certo também. Tem que descontar o meu tempo, não está passando não, passou. Isso aqui foi publicado no projeto Trijunção, é uma grande fase... Passou um? Voltou, desculpa. Margot, vamos lá. Isso aqui foi publicado, um trabalho na Trijunção, quem conhece a fazenda Trijunção, na confluência de Minas, Bahia e Goiás, fazenda de 33 mil hectares, que validamos lá 6 variedades, 8, indicamos 6, olha a produtividade de espaldeira, 26 toneladas de Sauvignon Blanc, 3, espaldeira. Chardonnay, fizemos espumante e vinho branco, Pinot, espumante e vinho tranquilo, 18 toneladas a Syrah, clones que foram de viveiros nacionais. Excelente produtividade, excelente potencial, numa zona de cerrado parecido onde estamos aqui, fazenda Trijunção. Já plantaram 4 hectares comerciais. Tinham 9 mil hectares de soja, 5 mil hectares de boi, abandonaram tudo e entraram no mundo do vinho. Sensorial para comprovar, excelentes produtos, vamos correr. Essa uva está embarcando hoje aqui em Brasília, foi colhido ontem as 5 variedades, hoje embarcou para chegar em Curitiba, um colega nosso vai buscar em Curitiba, segunda-feira, para vinificarmos. Fizemos vinhos 21, 22, 23 e 24 está sendo colhido, o resto vai ser colhido daqui uma semana. 16 clones viníferos, cruzamentos 100% BRS, fantásticos, isso aqui vai demorar mais, não antes de 2030, né, chefes? Um pouquinho mais. Olha só a nota de pontuação de degustação, um cruzamento Cabernet Franc, Taná 88, Taná Pinot Noir 90, Merlot Taná, Merlot Alicante, Syrah Petit Verdot, isso aqui foi indicação minha lá do Vale de São Francisco, que serve, que a Syrah é a mais importante para os vinhos de inverno, que isso aqui vai demorar. Excelentes potenciais, cruzamentos, variedades que podem ser um pouco mais tolerantes, mas brasileiras, 100% viníferas. A partir de 2030 devem estar disponíveis no mercado. As PIV, um belo trabalho que a Epagre faz em videira. Tem a Calardes Blanc, tem a Hélios, tem a... esqueci a outra. Mas, enfim, são PIVs, Felícia, a branca, estão indo bem as brancas. As PIV da Epagre, excelentes, são italianas ou alemãs. Nós temos várias também, brancas. Estamos testando algumas lá em Bento. Fleur Thai Sorelli, excelentes. Sauvignon Cretos, a base de Sauvignon Cretos, Sauvignon Nepes e Ritos. Excelente produtividade, 17 toneladas, 12, 6 e 3 safras, falta de 24. A Nepes não foi boa. Vinhos, olhem as notas, 89, 85, excelente essas 4, importantes. Tintos, a base de Merlot e Cabernet Sauvignon, Merlot Cantos, Coros, excelentes, algumas outras um pouco menos.
fizemos vinhos, produtividades boas, descartamos a Cabernet Eidos, não foi bem, baixa produtividade, Merlot Cantos, Merlot Coros, excelente, vinhos com excelente teor alcoólico, na Serra Gaúcha. Estão convidados, teremos dias de campo lá, se não me engano, em fevereiro de 2025, para mostrar isso aqui para vocês. Quem tiver interesse, em fevereiro vai ter lá em Bento. Vamos lá, faltam só uns 30 slides, e tem 2 minutos. Essa é a foto ali. Leveduras brasileiras, nós usamos excelentes leveduras francesas, australianas, etc. Nós temos várias brasileiras. Olhem essa aqui, do Vale dos Vinhedos, a 1VVT, já vai estar no mercado em breve, como levedura secativa. A de Montebello, excelente, a 2MB. Eu mostro, tem outras, Pinto, Bandeira, Farroupilha. Olha só a 2MB, suporta 16 de álcool. Nós fizemos testes 2020 e 2022 com vinho Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, excelentes, não trouxe resultados, não dá tempo. Aromas parecidos com os vinhos das leveduras tradicionais australianas e francesas, temos leveduras autóctones. Vocês aqui em Brasília, com qualquer terroir do Brasil, têm que usar no futuro levedura autóctona. Esse sistema de condução Lira, nós estamos conseguindo no Merlot, lá na Serra Gaúcha, 12 toneladas e 22 na Lira. Lira é um sistema híbrido, Lira, 20, 30, 40 graus. Isso aqui, plantamos já comercial com Bibiana, Lorena, Margot e o BRS Chardonnay. Agora, em abril, está formando ainda. Esse sistema está, olha só, quem quiser mecanizar, ele vira 5 graus, ou 30, ou 40 graus. Quem quiser mecanizar, pode adotar isso. Então, está em vários lugares também. Está ali, está com a Syrah, na Unesp, em Botucatu. Syrah 20, 30 espaldeira, nós vamos comparar. E está lá na Trijunção, no clone Cabernet Franc, plantado, que nós vamos comparar espaldeira e lira modulável, ali na Trijunção, que ali é perto daqui de Brasília, umas 5 horas daqui de Brasília. Quem quiser mais perto, está ali em Cocos, na Bahia. Uma Chardonnay Rosé, isso aqui é inovação também. Descobrimos lá em Tuiuti, um produtor tinha, nos procurou. O objetivo não é nem fazer vinho rosé, é uma Chardonnay que tenha mais tolerância a golpes de sol, por exemplo. Então, olha só, num pé de videira tinha a Chardonnay tradicional e ela mutou, igual a Niágara Rosada. E aí plantou e ela segurou. Nós vamos plantar 30 mudas agora em agosto de 24 para colher em 27. Então, tudo é muito demorado. Então, tem uma futura Chardonnay Rosé. Viticultura de precisão e enologia de precisão. O colega chileno lá apresentou ontem, espetacular os resultados. É isso que nós temos que fazer. Eu passei 4 anos em Bordeaux, Chateau Cheval Blanc, para quem conhece. 37 hectares de vinhedos, 3 solos, arenoso, pedregoso, argiloso. Cada produtor tem que fazer. Ontem teve uma pergunta, se tiver 29 hectares, o que fazer? Não tem receita de bolo. Cada um tem que conhecer o seu hectare, para separar as manchas de solo, a topografia, colher seletivo e fazer tanques do tamanho. O Cheval Blanc tem tanques de 1.250 quilos, de 1.750, de acordo com as parcelas que eles identificaram. Como é que chama? A Galo, na Califórnia, maior empresa do mundo, 2 bilhões, 400 milhões de hectares. Olha lá, água disponível no solo, NDVI, produtividade, qualidade de fruto. Onde está vermelho é um tipo de vinho, onde está azul é outro. Vinho não tem melhor ou pior. Vinho que vai ser de guarda ou jovem. Jamais colher um hectare inteiro. Vai ficar mais caro. Faça 4 tanques de 2.500 ou 10 tanques de 1.000. Jamais um tanque de 10.000. Viticultura de precisão, nós não fazíamos ainda. Há uma única faz isso lá em Bento. Descobriram na Syrah, que está ali, a metade para baixo, vendem um vinho a R$300, a metade para cima seca mais, vendem um vinho a 400 e tantos. É o S8. Então, identifiquem vocês em cada propriedade manchas de solo, topografia, etc., exposição, colham separadamente. Vai ficar mais caro, mas vocês vão explorar isso aí, o potencial de cada. Nós estamos fazendo, invalidando Encruzilhada do Sul, na vinícola, como é que chama? Us Bertolini, 37 hectares, topografia, desnível de 50 metros, mostramos o potencial do alto, meio e baixo. É separar e vinificar diferentemente. Não precisa ter muito. Essa área lá do Merlot da Lira Espaldeira tem 0,1 hectare. Com a ajuda do Henrique, o que nós fizemos? Nós identificamos o ponto 1, ponto 2. Essa linha tem 30 metros. Dividimos em 2. Um vinho com 15 e outro vinho com 15. O primeiro deu 9,5 de álcool. O segundo deu 14.
em 30 metros. Por quê? Tinha uma rocha no subsolo da P2 que faz a planta secar mais. 0,1 hectare. Fizemos 2 vinhos, não existe melhor ou pior. O que deu 14 poderia ir para uma barrica, vira de guarda. O que deu 9 pode ser capitalizado, vira um jovem. E assim por diante, para mostrar bloco 1, 2, 3. O que tem de potencial. Esse aqui é o Cornelis Van Leeuwen, na minha opinião, o pai da viticultura de precisão na França, é novo Cheval Blanc, que ele mostra dos 37 hectares. É olhar o vinhedo que vocês estão vendo ali, olha. Está mais amarelo lá embaixo, está mais verde aqui em cima, está muito amarelo e vermelho. Separem essas 3 áreas. Visualmente, a viticultura de pressão pode ser cara, para pagar o drone, o sensor do solo, de temperatura e umidade, a foto do satélite, ou visualmente. Quem trabalha no vinhedo, capinando o contrator, ele conhece até o nome das plantas. Olha, aquele cantinho lá fica mais vermelho. O que o Murilo fez, né, Henrique? Em abril, ele foi lá no campo, lá no vinhedo que eu mostrei, ele tinha a Syrah em 3 porta-enxertos. Faltam 10 minutos, que beleza. Nossa senhora, já acabou, hein? Obrigado aí, eu comprei 10 minutos do Leonardo, põe na conta dele. O Murilo identificou, são 3 porta-enxertos na Syrah mais velha do Brasil, no Pulse 114 e R110. Ele foi colher lá um ano, ele viu, olha, o R110 matura melhor, e começou a fazer sozinho do R110, virou prógono. O Henrique está ali que não me deixa mentir sozinho. R110, o prógono está quanto? R$650 a garrafa. O outro vai para a primeira estrada. Todo ano vinificava junto, separou em porta-enxerto. Vocês podem separar por solos, por porta-enxerto, por desnível, etc. Identifiquem as áreas. Esse é um recado que eu passo para vocês. Bom, está acabando. Esses 4 marcados aqui, tem vinho de mesa e suco, para quem quer, 90% do nosso produto nacional. Aqui se fala, lógico, em vinho fino, na Vinícola Brasília, né? Mas temos sucos de Rúbia, Isabel Precoce, Carmen e Magra, excelentes. Essas são pives, são tolerantes, se bem que a Magra sofre bastante com mildio, né? Então nós temos 4 produtos ali também, temos os vinhos Lorena e Bibiana e sucos, quem quiser degustar, é um prazer recebê-los ali na Embrapa Semiárido. Meio a meio, vinho e suco de mesa é metade hoje no Brasil. Vitória, todo mundo conhece, é o espetáculo essa variedade, tem 6 mil hectares no Vale do São Francisco, uva de mesa. Mas ensinar rapidamente uma receita para vocês, potencial para a indústria láctea. Final de semana, compre uma cumbuca, degrana e bota no liquidificador, bate 1 minuto, pode tomar puro, mistura no iogurte branco, sucesso. A Carolina vai fazer esse final de semana, né? Seus filhos. Excelente sobremesa, iogurte à base de Vitória. Publicamos esse trabalho como potencial para a indústria. Não só iogurte, como sorvete, polpa e vinho. Fizemos vinho de Vitória, espetacular lá em Bento Gonçalves. Quem quiser, estamos de segunda a sexta lá em Bento. Podemos mostrar. Melodia, excelente. Ainda falta algum ajuste ali no manejo. Nós temos que explorar nos contrarótulos dos nossos vinhos e sucos o potencial. Olha a quantidade de fenólicos que temos. Peonidina, antiproliferativo, câncer de pulmão, artrose, desordens cerebrais, câncer de mama. Não exploramos o potencial bioativo dos nossos vinhos e sucos para aumentar consumo, né? Então é um potencial imenso. O sistema Zoom, quem tiver problema com dano na folha, no cacho, adubação, sintomas, entrem no Zoom, tem para uva, maçã, pêssego e morango, entrem lá, eles ajudam vocês no campo a identificar qual que é o problema. Sistema Zoom, tecnologia da Embrapa Vivinho. O sistema Crops, monitoramento contra mildio, está à disposição, numa empresa parceira nossa, que validamos. Bom, finalizando então, variedades tolerantes, resistentes da Embrapa, Epagre, de outras instituições, estão aí à disposição para todo mundo, gente. Uma viticultura sustentável, são 100% brasileiras, nacionais, nós valorizamos Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay, temos as nossas. Então, enorme sucesso das pequenas vinícolas, as grandes não querem saber disso, mas as pequenas estão tendo sucesso. Variedades de mesa, alternativas para qualquer região brasileira, vinhos tropicais, temperados ou tropicais. Vários exemplos, a Quesine, por exemplo, Casazotes, Porão do Vale, várias variedades lá, nossas, emplacando, vinhos de mesa entre 50 e 120 reais, vinhos de mesa, barricados ou não, espetacular o potencial dessas variedades. Leveduras brasileiras, apoiar a indicação geográfica. A indicação geográfica que é um sucesso. O Adriano Miolo ontem
falou da indicação geográfica. A única coisa que eu não concordei com ele, nós não concordamos, que ele falou que não fazíamos pesquisa. Nós estamos mostrando para vocês o tanto de pesquisa que nós fazemos. As indicações geográficas, a Embrapa, o Vivinho, Jorge Tonieto, começou em 95. Então, nós temos várias, é uma organização setorial, melhoria de qualidade, de notoriedade, valor agregado, alternativa, suco da Serra Gaúcha, uma indicação, é unir o setor. Eu parabenizo o Triaca e toda a equipe daqui, porque a Expovitz Brasil pode ser um marco. Estamos no poder, no centro do Brasil, no centro nervoso do Brasil. Ninguém dá bola para uva e vinho. A prioridade é soja, o milho, o boi, a laranja e o café. A videira, uva e vinho é a última da fila. Vocês viram ontem aquela mesa que o vice-presidente está ajudando, o Capelli aí da BDI está ajudando, vai botar um laboratório aqui. Então, estando aqui em Brasília, nós estamos aqui com os chefes, com o chefe lá, o Fábio Faleiro, com a Embrapa Cerrados, que faz um trabalho brilhante na região, plantar a videira e estarmos aqui em Brasília para mostrar para o governo brasileiro que é importante o setor de uva e vinho. Temos que ajudar. Ninguém visita soja, boi ou rabanete. Onde tem uva e vinho, tem turismo. Não é substituir nada por nada, mas é fazer estudos de consumo, de saúde, etc., que pode ser um futuro. Temos 11 indicações geográficas no Brasil. A primeira foi Vale dos Vinhedos 2002, IP, que em 2012 virou DO. Temos várias outras. IP Vale do São Francisco, construímos também. Necessidade de unir o setor. Me desculpem os gaúchos aqui, o pessoal do Sul, mas tem um bairrismo muito grande. IP Monte Belo, que briga com o Vale dos Vinhedos, que briga com a campanha. Vocês são de lá, né? Estão lá dentro. É um absurdo, tem que unir o setor. A Expovitz tem esse papel. Estando aqui, são empresários que são de outras áreas, que investiram para agregar o setor de vinho brasileiro. A ProSoja é unida, a ProBoi, Expovitz Brasil. Então o futuro está por aí, estando no centro do poder, que a gente mostre que a atividade é diferente de tudo, né? E pode ser um marco para toda a região brasileira. Criar um programa nacional de incentivo à vitivinicultura, possibilita altos rendimentos, promove o enoturismo, é um desenvolvimento rural sustentável e urbano sustentável. Financiamentos a longo prazo, 10 anos de carência, 15 anos de carência, né? Plantar videira é caro, plantar um hectare de feijão é barato, colhe 60 dias, mas também não dá renda, ninguém visita. O potencial é imenso da viticultura numa organização federal, estados e municípios. Ontem eu recebi uma notícia fantástica aqui, que o DF reduziu para 1% o ICMS de vinhos aqui na região. É isso mesmo, né? É 27%, olha que maravilha, a tendência é baixar o preço. Lá em Minas também. No Vale de São Francisco, Pernambuco, 95% de redução no ICMS. 10% vão para a associação. Quem é da Expovitz, quem é da Vinícola Brasília aqui, por favor? Vocês. 10% da arrecadação do ICMS do estado de Pernambuco retorna para a associação. Negociação na Secretaria da Fazenda. Então vão lá, negociem, já tem a redução do ICMS, pode retornar para vocês. Lá em Pernambuco é assim, na Bahia está sendo assim. Então é isso, mostrar que lá em Minas reduziram o tributo do queijo, do lácteo, triplicou a arrecadação. Está indo no mesmo caminho aqui, redução do tributo do ICMS do vinho, vai aumentar consumo vinho nacional, como a Adriana mostrou ontem, 10% só é consumo nacional. Então é um desenvolvimento rural. O governo atual, viticultura familiar, tem tudo a ver com associativismo, cooperativismo, desenvolvimento sustentável. Então a viticultura é diferente e nós temos que estar juntos. Então termino aqui, peço desculpas por me passar o tempo, mas parceria que nós temos aí, financiamentos de vários órgãos, as parcerias das várias instituições, ninguém faz nada sozinho. Nós vamos estar aqui em Embrapa Cerrados, Embrapa Vivinho, Instituto Federal, as empresas privadas, trazer o INB para montarmos ensaios de viticultura aqui dentro do Copadef, agradecer ao presidente do Copadef que nos colocou à disposição, construir esse projeto a várias mãos, para que possamos mostrar aqui no centro do poder, no centro nervoso do Brasil, que a Uvivinho pode ter um apoio de mudar a história de uma região, é o que vai acontecer, começando aqui no Distrito Federal e outras regiões. Desculpa, muito obrigado e ficamos à disposição. Obrigado. Eu esqueci, resumindo a frase, o setor vitivinícola tem 2 problemas. Um vocês já sabem, o outro não precisa nem falar. Se alguém quiser ter detalhes, conversamos depois. Obrigado. Bom, Juliano, muito obrigado pela excelente palestra. É sempre um prazer poder te ouvir e sempre pontualmente os 30 minutos sem passar
1 minuto, tá de parabéns. Foi excelente. Valeu cada minuto a mais, Juliano. Isso é importantíssimo, a gente ter o conhecimento de toda essa tecnologia que está sendo criada. Às vezes a gente tem pouca divulgação ou pouco acesso, né? E isso aí precisa ser divulgado, né? E com essa empolgação e com esse conhecimento técnico seu, isso é excelente. Professor Leonardo Cury, agora eu gostaria de convidá-lo para a palestra. Você tem exatamente 5 minutos para a sua palestra. Então, eu agradeço. Bom, boa tarde. Agora eu vou ter que me virar, né? Porque já reduziram o meu tempo aqui mesmo, mas vamos ver se a gente consegue passar o que tem que passar nesse tempo, tá? Primeiro eu queria agradecer ao Triaca, em nome da organização, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, um prazer enorme estar participando de projetos aqui com o Fred. Agora já estamos tricotando alguns projetos futuros aí, que a gente nem pode falar, mas que vai sair coisa boa. E bom ver que tem, né, o público diverso, produtores, bastante consultores, né, o pessoal da vinícola que nos recebe tão bem aí e que eu espero que a gente esteja fazendo um bom trabalho. E hoje eu vou mostrar algumas coisas que a gente está visualizando e realmente, né, quando eu falo, até foi meio prepotente, né, esse título, né, como se eu fosse dar uma solução imediata aqui para onde é que a gente vai. Mas é justamente para a gente pensar um pouco na questão de que, mudando um cenário, e até mesmo cenários aqui dentro do DF, né, dentro do quadradinho e até fora do quadradinho, né, a gente tem situações muito distintas e a receita, se a gente for mostrar uma receita, não vai funcionar para todo mundo. Então, a gente tem que realmente olhar, observar e tentar adaptar alguns manejos. E a gente vai tentar passar para vocês aqui nesses 5 minutos. Até antes, né, eu gostaria só de... Por que não está aqui? É um projeto junto, né, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Federal de Brasília, com a Vinícola Brasília, né? São dados preliminares, alguns a gente já publicou no congresso da OIV do ano passado, e estamos com 8 trabalhos já esse ano, resultantes desses trabalhos, para apresentar em Dijon. Então, Brasília estará representada com uma grande comitiva, inclusive, na OIV em Dijon esse ano. Essa aqui, né, eu sempre gosto de começar com essa figura, né? Isso aqui é o que eu tenho me deparado aqui, né? Isso, para mim, é muito emblemático, porque eu venho de uma viticultura subtropical, né, em que é completamente diferente. É um ciclo, a planta consegue se recuperar, e isso é uma informação importante. Então, nós temos invernos que a planta consegue se recuperar, consegue se reajustar para reiniciar um ciclo de uma forma, vamos dizer, natural e normal, né? E hoje em dia, eu falo para vocês, e eu falo até com propriedade, que a solução de vocês, né, que é a solução da dupla poda para você produzir exatamente naquele momento em que tem menos déficit, o déficit hídrico é maior, né, as temperaturas noturnas mais baixas, e que favorece o processo de maturação. Essa solução da dupla poda, eu digo hoje que é o principal problema em algumas situações. Então, a gente cria uma solução, mas ao mesmo tempo traz alguns problemas. E normal, isso é extremamente normal, e a gente tem que agora observar e tentar resolver esses problemas, né? E quando eu cheguei aqui, a gente estava pensando em já ir lá na frente, rápido. Eu olhei algumas situações e disse, não, acho que a gente vai ter que dar alguns passos atrás e começar a observar detalhes fisiológicos, detalhes morfológicos, e que isso tudo a gente começa a tentar trabalhar algumas soluções. Tá? Então,
dormência. Quando eu falo em dormência, quando eu falo em plantas em climas subtropicais, beleza, ok. Vai chegar o momento, vai dormir, a planta vai se recuperar. E como isso acontece, né? E principalmente quando eu estou falando em dormência, aqui a planta, ela tira uma sonequinha, vamos dizer assim, ela não dorme, ela não entra em endodormência. Então é uma dormência praticamente superficial. E quando eu falo em dormência, e eu estou falando aqui nos ciclos, quando eu estou falando aqui, é no ciclo de formação da planta. E que eu digo para vocês hoje, a gente tem que dar muita importância. E eu tenho quase certeza que 1 ano e meio estando aqui, que esse ciclo aqui é o ciclo que a gente tem que colocar mais olho. A gente tem que dar mais atenção a esse ciclo de formação. Por quê? Porque é aqui que está sendo formada a gema produtiva do próximo ciclo. Então, a partir do momento que eu entro com plantas estressadas, por exemplo, nesse momento, a planta já entra num ciclo de formação estressada, por exemplo, estresses hídricos muito pesados, eu posso sim ter problemas de acúmulo de carboidrato, que é super importante para o próximo ciclo, para manter aquela gema e manter aquela gema produtiva, e até mesmo na formação daquela gema. Quando eu olho isso daqui, nós não temos flores aqui. Então, as flores são arrancadas, o ciclo continua, e é aqui, nesse momento, um pouquinho mais à frente, ele não é estanque, mas um pouquinho mais à frente, as gemas da base estão sendo diferenciadas para o próximo ciclo. E é aqui que a gente tem aqui na parte superior ali a formação do primórdio indiferenciado, então a formação do que poderá ser ou não uma gema produtiva, né? Isso ocorre mais ou menos naquele estágio de desenvolvimento fenológico, que eu mostrei ali anteriormente. Em situações de estresse, né? Se a planta está estressada, se a planta está com problemas hormonais principalmente, esse primórdio indiferenciado, ele acaba sendo primórdio de gavinha, que a gente chama, ou acaba sendo uma gema vegetativa, que não é interessante para nós. A gente quer que a gema esteja produtiva, ok? E no outro ciclo, quando eu inicio, aquele primórdio de inflorescência vai realmente virar flor. Essa aqui é a flor da videira em microscopia, mas isso vai ocorrer no ciclo de produção. Então, eu tenho que estar sempre olhando anteriormente para ver o que acontece dentro daquela gema. Aquela gema tem que ser muito bem diferenciada. Quando eu falo em bem diferenciada, é que ela vire flor, ou primórdio de flor, para se formar flor no outro ciclo. Tá? Esse aqui é o primordial. E quando não há dormência, né? Essa aqui é uma situação lá do sul do Brasil. Então, lá no sul do Brasil, eu tenho abril com um primórdio de inflorescência desenvolvido, ok? Julho, ele já mais robusto, e setembro, ele totalmente robusto. Ou seja, eu tenho alguns meses ali que a planta está dormindo e que aquela gema está ficando robusta e está ficando, vamos dizer assim, mais preparada para enfrentar um outro ciclo. Eu tenho isso aqui? Eu não tenho. Aqui é tudo muito mais rápido. Inclusive, dependendo de quando eu faço a poda de produção, eu posso acabar até em situações involutivas, ou seja, de gemas férteis, mas com fertilidade diferenciada, que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente começa a ver aqueles cachos pequenininhos, cachos redondinhos, cachos gavinheiros até, uma gavinha meio cacho, que, lógico, se eu for produzir cachos pequenos, isso no final eu vou ter um déficit de produção muito maior, e que é um ponto que a gente tem que cuidar bastante. Tá? Então, fatores que controlam, tá? Todos esses aqui. Então, tempo sobre endodormência, nós não temos. Tá? Balanço hormonal, então eu tenho que estar com a planta hormonalmente preparada para que essa diferenciação seja realmente pró-gemas produtivas. Posição da gema no sarmento. Isso a gente é algo que eu até vinha conversando com o Juliano, algo que a gente tem que fazer. Nós vamos ter que fazer ensaios com podas diferentes, né? Ensaios com podas mais longas, porque aqui a gente vê que a maioria, e isso não é erro, é algo que a gente está adaptando e está conhecendo, né? A gente trabalha aí com base mais 4, base mais 5, e a gente percebe que as brotações ocorrem
como a planta é acrótona, ela vai brotar as pontas e acaba ficando as gemas da base sem brotação. Que por um lado é bom até, e vocês fazem certo isso, nós fazemos certo isso, porque a fertilidade, eu vou mostrar que a fertilidade da gema está a partir da 5ª gema para cima, da 4ª gema para cima. Tá? Então, propostas. Aqui a gente entrou até numa discussão que a gente teve, e vocês naturalmente estão indo com ciclos de formação um pouco mais longos, né? Por quê? Porque vocês estão tentando escapar do míldio, né? Então você acaba jogando o ciclo mais para frente, o quanto der, para tentar sair do míldio e iniciar um ciclo produtivo com uma umidade mais baixa, com um molhamento foliar mais baixo. Isso é bom. E isso é necessário. Por quê? Porque esse período que a planta fica vegetando a mais, e se ela foi diferenciada da forma correta, eu vou ter carboidrato suficiente para manter aquele ciclo. Só que, às vezes, a gente acaba também encurtando o ciclo de produção. Então, esse é o eterno jogo, e que cada propriedade vai ter a sua também, porque tem um tipo de solo diferente, uma condição microclimática diferente, né? Inclusive ali, por exemplo, no Triaca tem uma condição microclimática muito diferente das outras, né? A gente vê que é um ambiente mais úmido, é um ambiente que tem mais acúmulo de água até no solo, então já é uma condição diferente, por exemplo, lá de Planaltina, por exemplo, que o solo é diferente, a exposição solar, o vento, então tudo isso a gente vai ter que ir ajustando e conhecendo cada lugar, e isso entra o que o Juliano falou nas questões de microterroir, né? Não só microterroirs diferenciados de vinícolas ou de vinhedos, mas dentro do vinhedo você ter essa condição de identificação dos microterroirs. Essa é uma situação na esquerda, uma situação, vamos dizer assim, normal de um Syrah lá do sul. Tá? A gente tem ali mais ou menos 1,9 de fertilidade de gema, ou seja, cada gema eu tenho praticamente 2 cachos. E aqui é uma situação que eu encontrei aqui, na primeira vez que eu vim, estava com 0,9 cachos. Tá? Ou seja, uma fertilidade de gemas mais baixa. E eu estou dizendo que não é uma condição geral. Tá? Cada um tem a sua condição, mas eu encontrei algumas situações dessa com poucos cachos e com os cachos menores. E, lógico, isso vai, no final do processo, atrapalhar nas questões de produtividade, e que é importante a gente frisar bastante isso. Tá? Então, situações que a gente encontra na viticultura de dupla poda, que não são tão favoráveis, né? A gente vê plantas com baixa produção, e isso eu tenho observado, de novo, em algumas situações, não em todas, e isso a gente percebe uma flutuação, né, de ano a ano. Às vezes o produtor produz 14 toneladas e depois acaba produzindo 3, e a gente tem que entender o sistema para que isso não ocorra. O produtor tem que, talvez não chegar no 14, mas um 11, mantendo ali todos os anos, e isso é um grande quebra-cabeça, e o Fred enfrenta isso basicamente todos os dias, né, Fred? Acúmulo de carboidrato, tá? A gente tem que pensar, e é isso que a gente está agora, no momento a gente veio aqui coletar as gemas infelizmente ainda estão congeladas, eu estou com dificuldade de comprar um reagente que precisa do Exército, que é um reagente que se faz bomba, então o Exército tem que me dar uma autorização, e a Carol também está com esses problemas, não de Exército, mas problema de compra, né? A gente está aí há 2, 3 meses esperando chegar um reagente, e a gente está lá com as amostras congeladas e a gente não consegue. Mas o acúmulo de carboidrato é uma coisa que a gente tem que colocar olho, e eu aprendi nas minhas idas para Petrolina com o Matsumoto, tá? Que não é fisiologista, mas ele é um consultor que conhece muito de viticultura, e alguns papos que a gente trocou, ele disse, tem alguns pontos críticos que a gente tem que observar, que é realmente a fertilidade de gema e o acúmulo de carboidrato nessas gemas. Para quê? Para que comece um novo ciclo com a planta fortificada. Esse tipo de situação eu encontrei andando por aqui no ano passado. Isso aqui é claramente cachos que são oriundos de gemas que não se desenvolveram bem, não se desenvolveram produtivamente bem. Então, são cachos
gavinheiros praticamente, e eu não consigo colher isso e ter sucesso, né, em volume, porque a gente sabe que o custo é alto para produzir, então eu tenho que ter altas produtividades. E uma coisa que até eu vinha conversando com o Henrique no caminho, né, essa questão de quantidade e qualidade, ela é muito, não pode vir com algo pronto de fora, né? A gente tem que ter isso para cada uma das condições de vocês. E quem é que vai mandar nisso? É a quantidade de folha, ou seja, metro quadrado de folha por quilograma de fruto, que vai estar aí na Syrah, não vai fugir muito aí de 1,2 até 1,6 metro quadrado de alha foliar por quilograma de fruto, porque eu tenho mais cachos, eu tenho basicamente 2 cachos, quando são bons, né, eu tenho 2 cachos por cada brotação que a gente faz. Eu vi o Fred fazendo um raleio aí, acho que lá no Rio de Janeiro, tirando as que estavam mais para cima, que realmente as plantas estavam muito carregadas, né, e a gente tem que tomar cuidado com isso nesse ajuste fino do equilíbrio de planta, tá? Esse é uma derivação do nosso trabalho. Isso aqui, a gente coletou 15 sarmentos das 10 vinícolas da Vinícola Brasília, e a gente fez desde a base até a 15ª, se ela era vegetativa, se ela era produtiva, se ela era necrótica ou se ela ausente. E no diagrama aqui a gente conseguiu fazer e separar esse lado ali de gema vegetativa e gema necrótica, ou seja, gemas que a gente não quer aquele tipo de gema. As gemas frutíferas ficaram nesse quadrante e as gemas ausentes no quadrante de baixo. E aí, quando eu começo a cruzar esses dados com a posição da gema, eu vejo que a posição da gema basal, as gemas da base, estão naquele quadrante da vegetativa e das necróticas, ou seja, por isso que vale vocês trabalharem com base mais 4, base mais 5. Por quê? Porque a probabilidade da gema basal, não a basilar, mas as francas basais, serem produtivas, ela é muito mais baixa. Então, vocês já saem ganhando com as podas mais compridas, porque vocês estão trabalhando já com o mediano lá, ó, que estão nas gemas férteis. Tá? E aqui as apicais mais para as gemas ausentes. Tá? Então, a gente trabalha ali. E quando eu falo em basal, é da quinta, a mediana é da 5ª gema à 10ª gema. Então, isso abre um leque para a gente trabalhar com outros tipos de poda, né? Quem sabe um guiô capovolto para explorar mais gemas férteis da ponta, e assim eu consigo quebrar essa acrotonia natural que eu deixo a vara em pé, que é só as 2 gemas do ápice brotando. Eu automaticamente torcendo ela, eu quebro essa acrotonia, e quebrando a acrotonia eu quebro, de certa forma, a dominância apical que vem logo após ela. Tá? E mais um dado importante, e aí a gente separou aqui, lógico que eu não vou falar quais são as propriedades, né? Mas aqui estão todas as 10 propriedades que a gente está trabalhando no projeto, e a gente consegue separar as propriedades conforme a fertilidade das gemas. Então, a gente tem aqui a propriedade 5 até a 9 com mais gemas necróticas. Isso é um problema, a gente viu muito problema com necrose de gemas, e eu estou falando isso de Syrah. Tá? Gemas vegetativas, essas propriedades, então são gemas que não são bem-vindas, mas isso vocês sabem que estão no quadrante de lá, então são as gemas da base. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas propriedades que estão lá com a gema frutífera bem desenvolvida. E tem uma propriedade em particular aqui que me chamou muita atenção, e a gente vai ter que botar um pouco de olho nela para ver o que ela tem de diferente. Tá? Para poda, essa aqui é uma situação normal, tá? De poda de subtropical. Então, uma condição lá de Bento Gonçalves. Ocorre a poda, a floração. Então, quando eu tenho a poda, eu tenho a reserva lá em cima. Então, vai utilizando essa reserva, ao mesmo tempo que a fotossíntese vai aumentando e vai aumentando essa reserva. Ok, isso aqui eu tenho tudo bem no começo, tudo bem no final, e está preparando para o próximo ciclo. Quando eu passo para uma situação nossa que eu falo aqui de Brasília, por exemplo, eu tenho ali, primeiro ciclo, não tem a floração,
né? Então eu tiro a flor, estou preparando para o próximo ciclo. Quando eu começo o ciclo, eu faço a poda, e essa poda ela pode ser ajustada mais tarde ou mais presente. Eu começo o ciclo, se eu tenho aqui eu simulei uma proporção de menos de 30% de amido, né, menos de 30% de reserva, que é aquela informação que a gente está trazendo lá de petrolina. Qual que é o problema? Eu saio com ela em déficit, e eu tenho um tempo até a floração para a planta se recuperar, e a partir da floração a planta começa a se recuperar, então eu não posso ter esse déficit de carboidrato. Qual a proposta é a gente entender e fazer a poda, e isso vai depender também de cada um de vocês, de observar. E como é que eu vou dizer, Triaca, tu é tal dia, Mira, tu é tal dia, o que eu vou fazer? Aí é tudo com base em carboidrato. Então, com a análise das gemas, do carboidrato de gema, eu consigo dizer, não, tem que ficar um pouquinho vegetando um pouco mais, tem que vegetar um pouco mais. Não, já pode cortar porque eu tenho carboidrato suficiente, eu tenho gemas boas, a gente toca um ciclo novamente. Tá? Balanço hormonal, já me estourei. Ácido abscísico negativo em todas elas, ou seja, a formação de primórdio indiferenciado até a formação de primórdio de flor. Aqui é um dado importante, eu quero chegar nesse dado aqui, citocinina. E a gente tem, hoje em dia, nós temos ferramentas, né? É uma empresa chilena, inclusive, que eu tenho trabalhado e tenho resultados bons, né? A BioGrow, não estou fazendo propaganda, mas é o produto deles, né? Que é o CitoBloom e o Budbreaker. O CitoBloom, utilizado nessa parte de diferenciação, ou seja, eu estou falando lá no ciclo de formação. Quando eu abro e deixo entrar sol e eu aplico essa citocinina, eu aumento a citocinina no momento em que o primórdio de indiferenciado está se transformando em primórdio de flor. Então eu tenho capacidade de utilizar isso e melhorar significativamente a fertilidade das gemas para o próximo ciclo. Um outro ponto que me chamou bastante atenção, e isso, lógico, vai depender de cada propriedade, então cada propriedade vai ter a sua diferenciação. Aqui, é lá no Triaca, que até foi o Fred que abriu essas trincheiras, né? Eu tive a oportunidade de vir aqui, inclusive eu só tirei da parte de cima porque estava inundada, lembra, Triaca? Então eu tirei só da parte superior, né? Mas a gente vê, e isso me chamou muito a atenção, apesar de a gente ver que tem raízes finas, principalmente na parte superior ali, as raízes têm raízes finas, e isso é importante frisar, porque essas raízes finas elas só vão sair no momento em que ela achar um microcosmos, vamos dizer ali, que seja favorável para ela. E o que é favorável para ela? Basicamente é não ter alumínio livre. Quando não tem alumínio livre, tem uma fertilidade, ela vai soltar ali. E que tipo de raiz eu busco, né? Aqui só para mostrar para vocês, esse é um esquema, e é um esquema que vale sempre, tá? Independente, vai alterar um pouco o volume de raízes em relação aos tipos de solo, mas a gente sempre vai ter a maior quantidade de raízes na parte superior, sempre. Isso é e são dados já, ó, eu trouxe Fregone aqui, 1980, tá? Em que quase 86% das raízes estão ali de até 60 centímetros. Tá? E as raízes que estão abaixo, que são aquelas raízes que estão abaixo de 60, eventualmente, se ela perceber um microcosmos favorável, ela vai emitir raízes. Senão, ela vai se aprofundar e ela vai acabar ancorando, vai servindo de ancoragem. Mas essas raízes grossas, elas não puxam raiz, não puxam água nem nutrientes. Tá? Aqui, nós temos um outro gráfico de 1957, isso, então, também com 65% das raízes ali, com 80% até 65%, mais ou menos. Isso muda conforme a idade da planta, então quanto mais velha a planta, mais ela explora a parte superior, né? Quanto mais nova, ela vai aprofundando um pouco mais, explorando um pouco menos. Mas isso mais para mostrar para vocês. E isso é uma coisa que eu vim discutindo com o Henrique, que a gente vai ter que descobrir isso. Isso aqui é uma condição normal de clima temperado, em que eu tenho uma iniciação de raízes
um pouco antes da brotação. Eu tenho uma outra iniciação de raízes no florescimento, ou seja, no florescimento a planta está emitindo raízes, e eu tenho uma, que inclusive a gente explora muito bem lá no sul, enquanto tem folha, isso naquelas adubações pós-colheita. Então, eu colho em adubação pós-colheita, a planta está emitindo raízes, eu consigo dar uma adubação naquele momento. Mas que tipo de raízes eu estou buscando, né? E sob condição de dupla poda, como é que funciona isso? A gente não sabe. Isso é uma das coisas que a gente vai ter que definir. Como é que isso funciona na poda de produção, na poda de formação e como isso a gente vai manejar as questões, todas as outras questões. Tá? Isso aqui, só para mostrar para vocês, é um experimento em petrolina. A figura da esquerda, a foto da esquerda é sem o tratamento e a foto da direita é com o tratamento. Tratamento com o quê? Tratamento com citoblum, com citocinina via irrigação. Olha a quantidade de raízes e esse tipo de raiz a gente precisa dessa cabeleira. Como é que eu posso buscar essa cabeleira sem aplicar citocinina, por exemplo? Aí entra as questões de, se eu falar isso lá no sul eles vão me matar, mas aqui a gente consegue fazer e consegue trazer o sucesso que eles estão tendo lá na viticultura tropical, que são as podas de raiz. Então, quando eu podo raiz, eu estimulo as raízes. Por que você está falando isso, Léo? Porque a planta não dorme. Se a planta não dorme, ela não tem reemissões de raízes como as nossas, ela não segue aquele padrão. E, porventura, ela vai, e lógico, a gente estressa ela em certos momentos, não chove, não chove, acaba reduzindo significativamente a formação de raízes. Eu vou dar mais uma apertada aqui, porque senão não vai dar. Tá? Esse é o tipo de raízes que a gente quer. Isso aqui é um dado interessante, isso aqui é também lá no Nordeste. O que eles fizeram? Mulching. O José Luiz não está aí, está lá atrás, trabalha bastante com mulching. O que é o mulching? É eu pegar resíduos vegetais, aqui eles pegaram o resíduo vegetal de cana e colocaram na entrelinha, deixaram crescer. E num dado momento eles levantaram esse resíduo e estava essa cabeleira aí embaixo da palhada. É bom isso? Se eu tenho irrigação é bom. Se eu não tenho irrigação e eu aposto nisso aqui é perigoso. Mas como eu consigo trabalhar com irrigação, eu consigo sim colocar esse manejo no sistema. Tá? Para vocês terem uma ideia, aquilo ali é lá no Nordeste, é a poda de raiz que eles fazem no Nordeste. Tá? Eu acho até um pouco agressivo. Tá? Eu acho agressivo até demais, muito próximo às plantas. A gente pode trabalhar com esse tipo de equipamento, mas eu acho que a minha recomendação seria colocar um pouco mais na entrelinha e não tão próximo às plantas. Mas a gente pode também trabalhar com a enxada rotativa, menos agressiva, mais na parte superficial. Mas por que na parte superficial? Para justamente tentar formar aquela cabeleira. De novo, gente, isso aqui para o sul do Brasil, não, jamais. Aqui eu consigo fazer. Tem nematóide, tá, mas com nematóide eu consigo outros manejos para poder driblar a parte de nematóide, mas vejo como um manejo super importante na nossa condição. Tá? Aqui a parte de citocinina. Se eu jogo citocinina, o que é, né? A citocinina vai subir, então ela vai subir para a parte aérea, vai estimular crescimento, estimulando o crescimento, estimula a auxina, que vai descer, vai estimular a raiz, então a planta começa a entrar em reequilíbrio. E essa citocinina chegando, isso é importante também, chegando citocinina na gema, eu tenho menos GA, mais citocinina, mais fertilidade de gema. Então, é bom para todo mundo. Tá? Posição. Para terminar. Nós já sabemos, e pela condição climática ou edafoclimática local, a gente sabe que a partir da quarta, quinta gema é que a fertilidade se concentra. Qual é a grande sacada? É abrir, né? Então eu abro, aqui é o ciclo de formação, eu estou abrindo para quê? Para entrar sol, para melhorar a formação das gemas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui também foi, porque o base mais 4, ele acaba jogando a produção para cima, né, Fred? Por isso que tu estava tirando para poder até botar, senão daqui a pouco tu vai ter que trabalhar com telas de 1 metro, de 1,5 metro, para poder, daqui a pouco tu está telando a planta inteira, porque tem a posição dos cachos estão muito altos, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, e não em todos, novamente, tá? Em alguns, foi isso. Eu tenho
um alto, eu começo a produzir mais alto e eu tenho dosséis vegetativos baixos. Eu precisaria de dosséis vegetativos mais altos. Então, isso me chamou muito a atenção. Talvez até botar mais um fio em algumas situações para jogar. Mas daí a gente pode chegar num consenso, inclusive, de propriedade em propriedade. Eu estou com um equilíbrio de planta com 1,6 metros, eu estou com 1,2, aí eu consigo jogar mais ou menos dossel. Tá? Mas isso é ajuste fino, mas olhando em algumas situações eu vejo que falta dossel. Tá? Isso aqui foi feito no Peru. Tá? Eles tinham dificuldades também, e a gente fez com mini varas. Não era para ter sido feito em todo o vinhedo, eles acabaram fazendo em todo o vinhedo, mas justamente para aproveitar a fertilidade da ponta. Tá? E deu relativamente sucesso. Tá? Que eu vou passar, já falei sobre radiação, senão vou ficar falando aqui até amanhã. Aqui, só para mostrar, ali em cima, ó, plantas com pouca radiação nas gemas, o mais escuro, e com muita radiação. O que aumentou na muita radiação? O índice de fertilidade, ou seja, conseguiu passar de 0,6 para 1, né, na primeira gema, e na última gema de 1 para 2 praticamente. Então, aumenta significativamente a fertilidade das gemas. Tá? Aqui é uma coisa que até tem bastante foto ali do Matheus, que o Matheus mandou para mim. Isso aqui foi discutido agora, Juliano. Isso aqui foi publicado na OIV e vai ser publicado agora numa revista. Isso aqui a gente pegou 5 estações meteorológicas próximas. Lógico que não é o ideal é ter cada uma, mas eu tenho aqui de 30 anos, eu tenho uma média de 30 anos dessas 6. Então eu consigo ver ali, ó, que junho e julho chove nada. Né? E eu entrar ali na colheita, quando eu faço a colheita, eu entro com estresse hídrico muito alto, dependendo do vinhedo, se ele tem uma caixa d'água, vamos dizer assim, baixa, eu já entro com um estresse muito grande. Tá? Então, aqui eu gostaria de discutir melhor isso aqui com vocês, mas o tempo não, já passei bastante. Problemas: radiação, excesso de radiação e excesso de temperatura. Fotos ali que o Matheus mandou para mim. Isso aqui é só problema que o Matheus me manda ali, ó, olha aqui, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Então, a gente vê vários problemas de desenvolvimento morfológico, desenvolvimento até própria fisiologia de planta, por excesso de luz e excesso de temperatura. Tá? Isso aqui a gente acha que isso aí é deficiência de magnésio. Não, não é deficiência de magnésio, isso aí é problema com radiação e temperatura, porque magnésio está sobrando na área. Tá? A gente vê essas formações de folhas cascudas, tudo isso daí a gente tem problema de radiação. Tá? Para finalizar, tá? Para a gente poder discutir um pouco aí também. Agradecer novamente, Triaca, pelo convite, tá? Em nome da feira, Despovites. Aqui tem a nossa equipe, essa é a nossa equipe de trabalho IFB, IFRS, qual a Carolina e Dani está no grupo agora, né? Ali parte dos sócios da Vinícola Brasília, né? São vários componentes ali, então a gente conseguiu pegar uma foto, mas a mensagem que eu queria deixar é que a gente tem que cuidar com algumas situações, vamos dizer assim, algumas coisas pré-definidas. A gente tem que cuidar muito, e eu percebo aqui que cada vinhedo é uma situação diferente. Né? A gente tem que tratar diferente. Uns têm um problema maior com água, outros menos. Então, a questão de irrigação é fundamental. Nós vamos ter que trabalhar isso. Inclusive, o nosso próximo que não foi aprovado, né? Mas que nós vamos lançar novamente no próximo edital, trabalha com isso também, né? Com os perfis de solo de todos os vinhedos, para entender qual é a caixa d'água, né? Qual é a capacidade de armazenamento de água, né? E quanto eu posso explorar esse déficit hídrico e quando, né? Essa propriedade eu posso começar agora, essa propriedade eu posso jogar um pouco mais para frente, essa propriedade eu vou jogar lá no final porque ela tem a capacidade de perder, tem mais vento, aí a gente começa a jogar com o regulamento embaixo do braço. Tá?
Queria agradecer novamente a presença de vocês e desculpem eu ter passado, mas é culpa dele que ele me roubou os 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem quiser, só bota um pouquinho. Quem quiser, tem bastante informação, tá? Eu coloco, basicamente diariamente eu coloco informação boa até, no Instagram. Quem quiser seguir e observar ali, me chamar, estamos sempre lá. Obrigado. Muito conteúdo, né? Produzir vinho, grandes vinhos, né? Vinhos de alta gama, que é o objetivo, né? Com esse manejo da dupla poda, não é fácil. A gente precisa se atentar aos detalhes, e essas parcerias público-privadas, né, que estão criando são extremamente importantes para a gente continuar caminhando aí atrás do aumento da qualidade dos vinhos. Então, nós temos uma primeira pergunta aqui para o professor Leonardo. O Juliano Elias Pereira citou algumas ali, mas, de toda forma, tem alguma variedade de uva que é mais resistente a pragas? Acha importante pensar nisso ou escolher pelo estilo de vinho que deseja produzir? Primeira pergunta. Para você. Se o Juliano quiser também completar. Infelizmente, a gente trabalha aqui, principalmente, né, ainda, vamos dizer assim, 100% com vitis vinífera. Então, vitis vinífera são suscetíveis, e eu não sei quando falam em praga, se é praga realmente ou doenças, né? Mas elas são totalmente suscetíveis às doenças, né? Principalmente doenças de dossel vegetativo, milho, oídio, e também, né, um pouco de antracnose, e as doenças de fim de ciclo. Essas são hoje as piores. Inclusive, a Embrapa está com um projeto grande em São Paulo para tentar dar uma amenizada na glomerela, né? Então, a gente, infelizmente, trabalha com variedades vitis vinífera e são suscetíveis. Juliano, você gostaria de comentar alguma questão sobre essa escolha de variedades para serem resistentes a pragas, ou priorizar o estilo de vinho que você está produzindo, ou tem como casar essas duas situações, né? Eu acho que dá para casar as duas. Quando se fala em pragas mesmo são poucas que atacam as videiras, né? Por exemplo, Cryptoblabs, não sei se tem problema aqui no Distrito Federal, traça dos cachos, trips, são poucas pragas que causam problemas. Agora, o problema são as doenças. A gente eu tenho visto problemas aqui com cochonilhas, né? Inclusive, a gente tem recomendado aqui até Cordíceps, um controle biológico, e tem dado resultado aí. Mas nós temos basicamente aqui cochonilha branca. Pois é, o grande problema é a doença, né? É isso que o Leonardo falou. Depende, na minha opinião, é cruzar as duas coisas. O tipo de vinho que o empresário, que o proprietário quer, o nicho de mercado que ele quer abordar e o manejo que está sendo muito bem. Parabéns aí pelo teu trabalho. É isso aí, estudar especificamente o manejo, né? Entrar na parte de irrigação, que é um dado muito importante também, caracterizar bem os solos e doenças que são mais problemáticas do que as pragas no mundo da uva e do vinho. É isso, Fred. Perfeito. E a segunda pergunta para o professor Leonardo: o que tem de mais atual contra míldio e oídio? Aqui é o grande calcanhar, né, Fred? Tu enfrenta isso bastante. Bom, primeiro, né, a ferramenta máxima, ou vamos dizer assim, a mais eficiente seria utilizar as variedades resistentes, né, ou tolerantes, vamos dizer assim, porque resistente nenhuma é. Mas as tolerantes, sejam ela Piauí, sejam da Embrapa, que tem grandes materiais, o Juliano apresentou muito bem, elas têm essa capacidade de serem mais resistentes, mas temos que botar olho, porque essa resistência ela também não é 100%. Então, eu achar que eu vou botar alguma coisa e não vou precisar tratar mais, é problema. E algumas dessas variedades, né, a Piauí, a gente viu lá, o Suzin tive a oportunidade de acompanhar lá no Suzin, antracnose inicialmente, doenças de fim de ciclo, elas são bem suscetíveis. Então, eu tenho um problema amenizado no dossel vegetativo, mas o dossel produtivo eu tenho problemas. O que é que tem de novo hoje? Tenho trabalhado com sucesso com o extrato de plantas, tá?
melaleuca, por incrível que pareça, ninguém dava muita bola para extrato de planta, mas elas estão entrando, o Timorex Gold, por exemplo, e ó, eu não estou ganhando comissão de ninguém aqui, tá? Mas esse extrato de planta ele tem funcionado muito bem, assim como o controle biológico, tá? A gente com cordíceps para as cochonilhas a gente teve um resultado bom, e os tricodermas, né? As bactérias também que tem no mercado tem funcionado com grande significância. Eu queria só completar, dizer o seguinte, que nós temos muito problema de míldio e oídio lá na Serra Gaúcha, em várias regiões vocês devem ter aqui também. O que nós temos recomendado lá? Nós temos uma lista, nós temos colegas... Bom, eu apresentei aqui resultados de pesquisa de um time, somos mais de uma dúzia de colegas que trabalham, né? Então, tem vários colegas. Temos colegas especialistas em doenças. E o que nós temos passado lá? Uma lista de fungicidas. O mais importante é fazer um tratamento, seja preventivo, que é o foco, tem que ser preventivo. Depois que o míldio entrou, não tem que fazer. Primeira coisa, preventivo. E não ficar num produto só. Alternar. Nós temos produtos sistêmicos de contato, onde tem que ser alternado. Se for pulverizando, usando o mesmo produto, vai causar resistência. E aí o míldio vai atacar bastante e vai causar problema. Então, alternar, quem quiser, nós temos uma lista de 10, 15 produtos para míldio, uns 10 para oídio, antracnose, o que quer que for. Só nos pedir que a gente passa com todo prazer. E eu esqueci de falar daquelas variedades PIV italianas. Muitas chegaram aqui com um fator alto de tolerância. Foram validadas na Rochedo e na Universidade de Udine, na Itália, mas lá na Serra Gaúcha, todas elas foram muito tolerantes a míldio, mas para míldio, com 0 de pulverização, em 4, 5 safras, são algumas muito sensíveis ao oídio. Então é interessante que no hemisfério norte, numa condição da Itália, elas são um padrão alto de tolerância, quase resistência a míldio e oídio, e lá na Serra elas são resistentes, tolerantes a míldio e não ao oídio, não todas. Então é isso, o segredo é alternar as dezenas de produtos que tem para tentar, com foco em curativo, não deixar entrar, e se entrar, fazer essa mescla de, tem produto biológico no final de ciclo, tem vários tipos de produtos para não causar resistência a fungos. Perfeito. Temos uma outra questão aqui, em relação ao que o professor Leonardo Cury falou, sobre a maior multiplicação de raízes, né, que estão aptas a absorver água e nutrientes para o vigor das plantas, principalmente dupla poda. E a pergunta é o seguinte: a subsolagem é uma forma de realizar essa poda das raízes, ou devemos apenas procurar algum equipamento específico para esse corte, como você mostrou ali? Bom, nós temos hoje outras ferramentas, que não só a física, né? Não só o dano físico, o corte, né? A poda de raízes, que sim, pode ser feita com subsolagem. E isso é muito interessante também, a pergunta é interessante por quê? Porque quando eu utilizo só a irrigação, eu acabo condensando, né, as raízes na linha. Mas aqui a gente não tem isso todos os anos. Então, a gente tem aí, todos os anos não, todos os meses. A gente tem aí 2, 3 meses de seca e os outros meses são chuvosos. Então, as raízes vão acabar se desenvolvendo na entrelinha também. Então, sim, uma ferramenta, a subsolagem, tá? Não muito próximo às plantas, porque eu tenho medo que arranque essas plantas, então a gente tem que tomar o cuidado para que seja feito mais na entrelinha mesmo. A gente pode usar a enxada rotativa, né, afundando um pouco mais. E quem tem gotejamento, a gente pode sim trabalhar aquele experimento ali de aplicação de citocininas via fertirrigação para melhorar aquele start, melhorar o desenvolvimento. Mas, de novo, gente, a gente tem que entender ainda, né, a gente não entende, a gente não sabe nada, né, ou quase nada, sobre desenvolvimento de raiz nos diferentes ciclos de formação e de produção. Como é que a planta se comporta quando eu corto ela e sai de um estágio vegetativo, né, ou pré-dormência para reiniciar. Se há um aumento significativo de desenvolvimento de raízes nesse ponto, se eu tenho nos 2 florescimentos, mesmo retirando as flores, será que eu tenho 2 picos de desenvolvimento de raiz? Eu tenho 2 picos de pós-colheita,
ou como é que isso vai dançar, vamos dizer assim, nos 2 ciclos de formação. Quando eu entender como funciona isso, eu consigo aí sim dizer, ó, não, agora esse momento a gente faz aqui, a gente não faz aqui. Então a gente vai poder ter bem mais informação. Tá? Perfeito. Temos aqui mais uma pergunta relacionada sobre essas questões levantadas do manejo da dupla poda, né? Em relação à fertilidade, à produção, que é extremamente importante que a gente tenha uma produção mínima para a viabilidade econômica de todos os projetos. Então, a necrose da gema é um problema que afeta isso, né? E a pergunta é o que poderia estar causando essa necrose ou atrapalhando a formação dessas gemas férteis, né? E se existe alguma estratégia, seja lá de nutrição, balanço hormonal, para minimizar esse problema. Bom, no Syrah, mundialmente, a gente tem problemas de necrose de gemas. Isso é mundial, tá? Existem vários trabalhos, inclusive algumas referências que a gente está usando para a nossa publicação. Mas sim, e de novo eu volto, né? A solução é o maior problema. Então, a fazer a dupla poda, vamos dizer assim, eu altero, a partir do momento que eu coloco a tesoura, todo o balanço hormonal da planta, ela muda, tá? E historicamente, fisiologicamente, a gente sabe que excesso de auxinas, por exemplo, né, excesso de crescimento em determinado momento, isso pode estar acontecendo na diferenciação das gemas. Então, quando ela está diferenciando a gema para o outro ciclo, se eu tiver algum ponto que tem muito crescimento, também pode ser prejudicial. Estou colocando hipóteses aqui, tá? A gente está estudando isso mais a fundo. Mas, aí sim, se eu tenho, porventura, um aumento auxínico nos ponteiros, eu posso sim trabalhar com uma citocinina direcionada às gemas da base. Então, eu posso, inclusive, reduzir essas situações de necrose de gemas, eu posso aumentar a quantidade de gemas reprodutivas em detrimento das vegetativas, que é o que ocorre hoje em dia nas gemas da base, e eu posso melhorar a fertilidade do sarmento como um todo. Se eu consigo, desde a primeira até a 10ª gema fértil, e eu consigo dobrar isso e consigo, quem sabe, né, Juliano, em estudos próximos a gente consiga fazer um guiô capovolto e que eu tenha todas as gemas, ou a maior quantidade de gemas férteis possível, eu consigo sim chegar aí a grandes produtividades e que é realmente o que a gente está buscando isso, né? Eu não posso de forma alguma ficar tranquilo com 5 toneladas por hectare. Ainda mais num ciclo de dupla poda, as contas não vão fechar. Hoje em dia eu já digo aí que a gente tem que produzir de 10 para mais e que seja homogêneo, ou seja, todos os anos 10 mais. Aí a conta começa a fechar e começa a ficar mais sã, né? A propriedade, a sanidade da propriedade, ela começa a aparecer. Perfeito. Só completando, né, que quem produz 10, 12 toneladas por hectare, produz também 8, 5, 6 toneladas por hectare, né? Para o estilo de vinho que quer, né? Agora, quem produz 5 toneladas por hectare, só produz... Isso daí, não tem como você colocar cacho na videira, né? Podemos trabalhar com desbaste, mas não tem como colar um cacho na videira. Então, isso aí é muito importante. Só, de novo, Fred, essa questão, por exemplo, que eu me deparei é que propriedades que não conseguiam realmente, né? Algumas propriedades não conseguiam e estavam brigando para produzir e realmente não conseguiam. E aí, de novo, a questão de 8, 6, isso é bem relativo, né? De novo, aquele slide de aumentar dossel vegetativo em detrimento do produtivo, ter esse equilíbrio, eu consigo sim, com 12, com 13. Isso eu consegui, isso falando em Santa Catarina, isso aí lá nos primórdios lá do meu mestrado, que aquela época tinha que tirar cacho, né? Aqui a gente tem que produzir 3 toneladas por hectare, porque senão, né? Daí a gente conseguiu provar que produzindo 10, 12, até 13 toneladas por hectare no Syrah, tendo uma condição de dossel vegetativo exposto, eu consigo uma qualidade muito boa, excelente, para fazer vinhos excelentes. E aqui vocês têm ainda a finaleira, o ajuste fino, final ali, que eu consegui essa produção, e lá no final eu
fecho a torneirinha e consigo... eu quero um vinho mais. Né? Isso é uma outra coisa importante, desculpem. Para a maturação fenólica acontecer, ou seja, para que o carboidrato saia do cloroplasto e vá formar glicose e frutose, esse mesmo precursor é o que vai para os ciclos secundários. Ontem até o Murilo falou muito bem isso. Só que, para que esse carboidrato vá para formar tanino, aroma, cor, tem que estar ocorrendo o primário. Então, o primário, a gente tem que estar no primário o tempo inteiro de olho nele. E até vou parafrasear o Henrique, não sei se ele está aí, ele explicou muito bem hoje como um ralo. Né? Um ralo com uma boca grande. O que é a boca grande? A boca grande é a alta temperatura, o estresse, tá puxando muito carboidrato. A partir do momento que essa boca fecha, o que é fechar essa boca? É utilizar a temperatura baixa noturna, é ter uma condição de planta com uma fotossíntese legal, né? Sem que ela sofra, que eu consiga paralisar o crescimento, mas que não paralise o metabolismo dela. Aí sim vai sobrar carboidrato, porque vai respirar menos, para jogar para os outros furinhos, né? Inclusive o Henrique falou em outros furinhos, que aí vão para a produção de aromas, taninos e polimerização de taninos lá em sobrematuração. Então, a minha preocupação é entender como é que o primário está funcionando, o metabolismo primário, que é a fotossíntese, como está funcionando aqui nesse período. Essa é o nosso X da questão. Perfeito. Temos que maximizar a produção de carbono para depois a planta distribuir aonde ela acha que ela tem que enviar. Muito bem. Para nós finalizarmos, são as duas últimas perguntas. Então, uma última pergunta para o professor Leonardo, em relação aos problemas levantados na palestra, né? Também são encontrados no sul de Minas, na Chapada Diamantina, no Triângulo Mineiro e nas demais regiões com dupla poda, o que é uma questão realmente do manejo, né? Não é da região, né? Só para... quer completar alguma coisa? Novamente, a solução é o maior problema. Então, a partir do momento que a gente trabalha com dupla poda, e isso é muito regional, é muito de terroir mesmo, né? Cada um vai ter que começar a se ajustar. Aqui não há necessidade de irrigação, ok. Aqui, olho. Diamantina, olho. Então, a gente não pode entregar um pacote completo para todo mundo. E isso a gente já vê até aqui, né? Que tem, sei lá, 100 quilômetros, 110 quilômetros de distância entre a vinícola Amiro e a Alto Cerrado, né? Não sei se é mais ou menos isso. A gente já tem diferenças tremendas aqui dentro, né? E que cada um a gente vai ter que ajustar de uma forma. Mas, de novo, é entender, hoje, eu olhando, dando aqueles, nós, né, grupo, dando aquele passo atrás e analisando fertilidade, raiz, água, eu acho que esses três pontos, né, hormonal, água, fertilidade de gemas e fertilidade de solos, porque você trabalha com isso, você sabe que se eu pegar um manual lá do sul e aplicar aqui, vai faltar boia, né? Aqui a gente tem que trabalhar mais. Inclusive, eu tenho entrado em contato com o Bruneto para ver se a gente faz alguma coisa aqui junto em relação à fertilidade, né? Ou quem sabe aí agora, né? Quem sabe não, nessas próximas parcerias aí com a Embrapa, a gente tente dar mais um passo nessas chaves, porque é exatamente isso, é olhar a situação da minha área. Bom, aqui está ruim, o que eu posso fazer? Com aquilo lá, eu posso usar isso e ir melhorando a cada ano. Perfeito. E gostaria de pedir ao Juliano, que com essa vasta experiência, né, de Petrolina a Bento Gonçalves, né, Juliano, o que é a sua visão hoje para o grande próximo passo que nós temos que dar para a diferenciação, né, e o aumento da qualidade dos vinhos, de modo geral, no Brasil, né? Bom, Fred, o Brasil é muito recente no mundo do vinho, né? Vinho fino é de 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Essa diversidade de climas e manejos e geografia, nós temos aí uma diversidade muito grande. Regiões que sofrem muito com El Niño, Laninha, regiões que você tem que focar, que é o caso do sul do Brasil, por exemplo, o Nordeste, que nós mostramos ali que colheitas de novembro a março, abril,
A uva é cozida no campo, tem que evitar fazer vinho de guarda nesse período, focar para o meio do ano. Os vinhos de inverno da dupla poda nessas várias regiões, que são cada uma muito particulares, Minas, São Paulo, Goiás, aqui, Chapada Diamantina, Rio, Cariocas, etc. Cada região tem que fazer o estudo, né? Como disse o Leonardo, eu concordo. A solução é o problema. Cada região tem que avaliar. Por exemplo, lá na trijunção que eu mostrei para vocês, nós temos mantido uma regularidade da produtividade. A poda de formação, o manejo da poda de formação nutricional conversável é fundamental para você manter a formação da gema que vai produzir na poda de produção, é formada na formação, na poda de formação. Não é podar em agosto e abandonar a planta. Se ela sofrer, não vai produzir. Então tem que ser muito cuidado. Então, vinhos do Brasil, eu vejo assim um potencial muito grande. Eu falei, Ronaldo, esses vinhos de inverno do Brasil, na minha opinião, serão, me desculpem, todas as outras regiões do sul do Brasil, do Nordeste, olhem o que nós estamos passando por isso. Olha o clima que eles estão colhendo a partir de agora, né? É uma região de potencial imenso, onde o risco é pequeno, a produtividade é um problema, a regularidade é importante. Eu acho que essa condição do Brasil central de vinhos de inverno, Distrito Federal, etc., o risco de produção de vinho, o que é alta qualidade, baixa qualidade? Eu não falo isso. Potencial enológico e valor agregado. São vinhos que expressam uma tipicidade muito alta. E o que se dá preço em vinhos no mundo inteiro? Complexidade aromática e equilíbrio gustativo. Se um vinho está muito tânico daqui, você não pode vender ele como jovem. Você tem que elaborar um vinho de guarda, engarrafar e vender um ano depois, 2 anos depois, como regiões de vinhos de guarda do mundo, Toscana, Rioja, Bordeaux, Alentejo fazem. Então, o vinho brasileiro está numa nova dimensão. Esses vinhos de inverno, eu acho que vão contribuir muito com essa imagem muito positiva dos vinhos do Brasil. Esses manejos fantásticos que vocês estão fazendo aqui em Brasília, no Distrito Federal, precisam, para cada região. O manejo daqui do DF é diferente da Chapada Diamantina, que o Marcelo está aqui, que é diferente ali de Goiás, do sul de Minas, e assim por diante. O potencial é imenso. Nós temos que os dois problemas, vou responder os dois problemas da viticultura. Primeiro, união do setor e apoio governamental, como foi bem apresentado ontem pelo Adriano Miolo, do Gobato, que falava 100 anos atrás. Então, a união do setor, parabenizar o Ronaldo aí pela Expovits Brasil, começou no AgroBrasília pequeno, já está grande no Expovits. Isso é um marco que eu acho que estando aqui no centro do poder, mostrar que a atividade vitivinícola tem um potencial imenso, com olhos do governo federal, estados e municípios, com facilidades tributárias, etc. Então, união do setor do vinho do Brasil, do sul, do sudeste, do nordeste, etc. E apoio governamental que gera enoturismo. E o enoturismo atrai todas as cadeias socioeconômicas. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Parabenizar o Ronaldo e toda a equipe da Vinícola Brasília, dos vinhos de inverno, de todos os vinhos. Foram 10 vinhos aqui, prêmios aqui do DF, vocês devem anunciar daqui a pouco, o spoiler, né, Ronaldo? Saiu o resultado ontem. 30, 40 vinhos de inverno ganharam prêmios de medalhas de ouro e grande ouro. Então, ou seja, vocês estão engatinhando, começando e já ganhando prêmios em concursos de renome internacional. Então, eu acho que tem muita coisa a ser desenvolvida como pesquisa, aprofundar o que a Europa faz há 50, 100 anos. Isso está começando agora. No detalhe, isso é importantíssimo que vocês estão fazendo, trabalho de gema, de solo, etc., para compreender cada um, não levar como receita de bolo para cada um dos terroirs. Cada terroir é único. Então, isso é muito interessante, e aprofundar, contribuindo com o setor. Parabéns a vocês todos. É isso. Só me permite, eu olhei a Carol Dani aqui, mas nós temos a Isabela Bonato, que está lá também, né? Nós somos uma equipe grande, né? Nós temos bastante pesquisadores trabalhando já há algum tempo, né, Triaca? E nesse 1 ano e meio que eu estou aqui, eu acho que a gente já conseguiu dar alguns passos, que a gente está aqui, a gente conseguiu dar alguns passos já importantes, e a gente tem muita coisa ainda para aprender e tentar solucionar esses problemas. Mas, novamente, parabéns aí pelas premiações. E faço as minhas palavras do Juliano. A hora que acertar a condição de homogeneidade de produção, vai ser bem difícil combater, né, ou competir. Que, na verdade, não é nem combater, a viticultura
né? Essas comparações eu não gosto também, dizer que o meu vinho é melhor do que o outro. É vinho brasileiro, são terroirs diferentes, mas vocês têm um grande potencial, principalmente para os tintos e os brancos nas regiões de altitude, né? Principalmente Sauvignon Blanc nas regiões de altitude. Muito obrigado. Perfeito. Então a gente vê que realmente a produção de um grande vinho é feita nos pequenos detalhes, né? Olha a fineza e a profundidade das pesquisas, né, realizadas pelo Juliano e pelo professor Leonardo, né? Nós trabalhamos na nossa consultoria com uma turma que também vem de fora para nos ajudar, e o que eles sempre nos falam: se atentem aos detalhes, se atentem aos detalhes. Um grande vinho é feito no detalhe, né? E nós precisamos valorizar pessoas como eles e os profissionais que estão trabalhando para a gente melhorar essa qualidade. Queria agradecer também ao Ronaldo Triaca pelo convite, parabenizar pelo evento, realmente é impressionante, né? Juntar todos do Brasil aqui, produtores, né? Nós estamos em prol do vinho nacional, nós precisamos erguer a bandeira do vinho nacional, porque tem mercado para todos, né? Que hoje 80 e poucos % do mercado está sendo explorado por vinhos de fora. Não é para a gente parar de consumir vinho internacional, mas nós temos que aumentar a nossa participação no mercado nacional. Então, muito obrigado, Juliano, Léo, foi um prazer poder estar aqui com vocês, e obrigado pela atenção de todos.